Annyeonghaseyo, Yorobun. Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa com a criadora de conteúdo Camila Ri. Espero que gostem. Esse podcast é apoiado pelo Tom Ari, o nosso clube de membros do KyopoCast. Por apenas R$20 por mês, você faz parte do nosso clube e tem acesso aos nossos bastidores, ao dia a dia das nossas gravações, lista antecipada de convidados, permitindo com que você mande pergunta, e você também pode mandar seu classificado nos nossos classificados Pali, os classificados rápidos. Nessa semana, quem mandou classificado pra gente é o Stefano, e ele fala assim: para você que está querendo comprar, vender ou alugar seu imóvel, fale com a Hanin. A Hanin, com 2 N's antes do I, possui consultores bilíngues especializados tanto em lançamentos quanto em imóveis prontos nos melhores bairros e regiões de São Paulo, seja para fins residenciais, comerciais ou até investimento. Com atendimento personalizado, seja em coreano, inglês e até chinês, a Hanin lhe dará todo o suporte necessário para que você encontre o imóvel dos seus sonhos com toda a tranquilidade, pois ela oferece total acompanhamento não só na parte comercial, mas também no assessoramento jurídico e financeiro, caso você necessite de um financiamento bancário. Entre em contato pelo telefone 011 93030 5579 ou acesse www.hanin.com.br, lembrando que Hanin é com 2 N's antes do I. Ter um sonho é bom, mas morar nele é ainda melhor. Belo slogan aqui, realmente. Enquanto a gente só imagina é um sonho, enquanto a gente vai atrás vira uma realidade. Muito bom. E quem também manda aqui um anúncio pra gente é o Choa Bakery. O Choa Bakery manda pra gente: você conhece o Tanjoshikpan? Tang vem de sopa e ele leva esse nome porque fervemos a massa do pão antes para facilitar na digestão. O pão fica macio e leve. E vamos aproveitar o calor e experimentar a casquinha de frozen yogurt. O Choa Bakery fica na rua Silva Pinto 379 e também na rua 3 Rios 251. No caso, a casquinha, né, você consegue tomar na rua 3 Rios 251, que é na entrada do Otugui, né? Você entra no Otugui, supermercado que fica na 3 Rios, tem a floricultura, logo depois tem o Choa Bakery, lá onde tem os pães. Inclusive, esse Tanjoshikpan, já experimentei, é muito bom, é muito leve, é um ótimo pão para presentear pessoas mais velhas também, porque ele é um pão macio e fácil de fazer a digestão. E a casquinha já sou suspeito de falar, né? Quem acompanha aqui sabe que eu gosto de coisas azedinhas, ácidas, e essa casquinha de frozen yogurt é muito boa, tá bom? Valeu, pessoal. Espero que gostem do episódio. Muito obrigado, Camila, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Eu que agradeço. Tô um pouquinho nervosa. Não consigo acreditar, tá? Vendo o seu conteúdo, vendo você falando tão bem na frente das câmeras, eu não consigo acreditar que você tá nervosa, tá? A parte mais difícil é o que eu vou pedir agora, que é a autoapresentação. Acho que é sempre difícil falar de si mesmo, né? Depois disso você vai ver, é super fácil, rápido, passa voando. Até agora ninguém chorou do tipo assim, quero sair daqui, tá bom? Tá bom. Então, por favor, faça a sua autoapresentação, seu Thiago Sogué. Tá, eu me chamo Camila, eu tenho 34 anos, meus pais nasceram na Coreia, eu nasci aqui no Brasil, mas eu morei em Petrópolis, que é uma cidade pequenininha lá do Rio, até os 15. E aí eu tô, então, né, Gente, eu não tô conseguindo fazer conta. Dos 15 até os 34, eu já tô... 15, 19 anos. Não adiantou fazer Kumon, gente. 19 anos aqui em São Paulo. E... esqueci de falar o que eu faço, né? Eu sou criadora de conteúdo. Tá, vamos lá. Eu faço uma pesquisa, tá? Nada invasivo, eu não hackeei nada. Simplesmente jogo no Google por que cancelar Camila? E aí a gente acha as coisas e eu leio aqui, tá bom? Camila aqui, nasceu no Brasil, filha de pais coreanos e cresceu no Rio de Janeiro. Voltou aos 15 anos para São Paulo e desde 2013 trabalha como maquiadora profissional e expert em beleza asiática. Já trabalhou também como gerente de confecção, tradutora, professora de inglês, pesquisa de moda nos Estados Unidos, mais precisamente Los Angeles, Califórnia, e também consultoria, treinamento e workshops na área de cosmético e hairstylist. Hoje é também uma criadora de conteúdo e seu perfil no Instagram, @CamilaRi, com K, fala sobre bem-estar, autoaceitação e, claro, maquiagem.
É isso? Nossa, completa, hein? Ah, eu adoro quando as pessoas têm LinkedIn completo e fica fácil achar. Nossa, Foi, eu nem lembrava. Acho foi lá que eu achei a tinha. maior parte das coisas. Tá? Às vezes é bem difícil achar. No Aham. seu caso também, para falar a verdade, é o que eu falo que é uma pesquisa difícil, porque você tem bastante conteúdo no Instagram. Aí tem que ficar vendo tudo. Mas é por isso que eu geralmente, como que eu faço? Até fica aqui uma dica para quem acompanha o Kepocast. Eu vou seguindo pelo perfil do Kepocast a pessoa que a gente tem intenção de chamar, né? Para ir acompanhando a rotina. Porque na hora que eu vou fazer a pesquisa, não preciso fazer uma grande pesquisa Sei. da noite pro dia. Eu já estou acompanhando mais ou menos, né? O seu dia a dia, né? E você é boa nisso, e falar como foi seu dia a dia, né? É como você tem alimentado mais as suas redes sociais. Tem alguma coisa para arrumar aqui no que você acha? Acho que não. Não. Tá. Petrópolis, seus pais trabalhavam com confecção também lá? Sim. Porque é um polo de confecção, né? Lá também tem, tipo, uma rua como se fosse a José Paulino, assim, Aham. né? Mas meus pais trabalhavam com varejo. E, na verdade, é muito louco, assim. Meu pai é meio louco, mas ele, na verdade, morava em Angra. Muito aleatório. Tinha loja lá. E aí, depois, a gente foi pra Petrópolis. Que foi na época que eu nasci, mais ou menos. Mas aí, eu vim pra São Paulo só pra nascer. Ah, E tá. voltei. Só que aí, a gente já se mudou pra Petrópolis. Mas teus pais casaram aqui no Brasil? Casaram na Coreia e aqui no vieram? Brasil. Ah, eles se conheceram aqui? Sim. Meu pai, ele veio até meio novo, assim, com 16, 17. É que eu nunca sei se eles falam a idade coreana ou brasileira, mas enfim. Você sabe que agora não tem mais isso, né? O atual eu presidente vi. unificou, né? É. Bom, mas ele veio jovem. Por aí. Tanto que ele chegou a estudar segundo ou terceiro ano aqui. E a minha mãe veio com 18, 19, 20, não sei. Aham. E o meu pai era amigo do irmão da minha mãe. Tá. Por isso que eles se conheceram Entendi. e aí acabaram se casando. Tá. E aí eles se mudaram para o Rio, para Angra, mais Aham. exatamente. Aí, nesse meio tempo, entre Angra e Petrópolis, você nasceu. Isso. E você tem irmãos, irmãs? Eu tenho uma irmã mais nova. E não sei se eu vou chorar hoje, mas eu tinha uma irmã mais velha, mas ela morreu num acidente de carro. Ah, tá. A sua irmã mais nova também nasceu no Rio, Ela já nasceu em Petrópolis. em Petrópolis. Entendi. Então, e lá não tem coreanos, tem? Em Angra, eu acho que tinha assim, um grupo muito pequeno, que eram os amigos do meu pai. E em Petrópolis tinha uma comunidade pequenininha. E o que eles fizeram? Abriram uma igreja, que coreano sempre abre igreja. E aí, era essa comunidade pequenininha. Mas, quando eu era pequena, a gente andava todo mundo junto, ia na igreja e tal. Aí foi crescendo, acho que desfizeram a igreja. E aí, foi cada um para um lado. Tipo, a gente ainda sabe que essas pessoas existem. A gente, tipo, interage no Instagram e tal. Mas a gente perdeu um pouco de contato, assim. Aham. Mas, assim, praticamente eu sentia como se não tivesse Tá. asiáticos, sabe? Eu tinha uma amiga que ela era descendente de japoneses, mas quando eu era menorzinha. Mas, assim, no geral, eu até esquecia que eu era asiática. Porque, assim, você só via... Petrópolis é uma cidade muito... Tem muitas pessoas brancas. Então... É a cidade real, da realeza brasileira, não é? Sim, sim. É onde o imperador morava. E eu morava na frente do museu. Ah, é? Então, eu esquecia que eu era asiática, assim, tipo, enquanto eu tava na rua, né, tava no colégio fazendo Kumon, curso de inglês, sei lá, eu esquecia. Aí E você a gente acha que os outros também não percebiam, esqueciam isso? Não, acho que os outros sabiam, sim. Tanto que, assim, a gente andava na rua, ou quando a gente viajava, assim, tipo, um tempo atrás, as pessoas ainda não entendiam muito bem, nem sabiam o que era Coreia. Nem eu sabia direito, Aham. sabe? Então, tipo, as pessoas olhavam, ficavam assim, as crianças, sabe? Tipo chamando a mãe, tipo... Nossa, essa criança é diferente, assim. Mas eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos, eu, sei lá, tava no banheiro, escovando dente, não sei. Aí eu tava saindo do banheiro, aí eu voltei e falei... eu não sou igual às outras crianças. Ah, Eu você percebi. olhou, você escovou os dentes, depois parou pra olhar o espelho. Aham. Aí eu falei, eu não sou igual às outras crianças. Só que, tipo, enquanto eu tava lá brincando com elas, eu esquecia. Porque eu só via pessoal branco, assim. Mas acho que isso quer dizer que foi uma boa infância, não? Porque você... As outras crianças não faziam questão de mostrar que você é diferente. Sim e não, assim,
implicavam com a gente, sabe? Tá, Tipo, aí que você lembrava, talvez. sim. Tipo, meu sobrenome é Kim. Aí falam Kinder Ovo, Quindim, esse tipo de coisa, assim. Que, Tá. tipo, eu até acho engraçadinho porque a gente era criança e tal, assim. Aham. Mas tô pensando tanto, tem tantas abas abertas aqui que eu não tô conseguindo terminar uma frase. Mas enfim, então a gente lembrava em alguns momentos, assim, implicavam com a gente, eu puxava um olho, cantava musiquinha na rua, tal. Mas no geral, assim, até que eu realmente esquecia, assim. Só que aí quando chegava em casa, aí eu falava, eu sou coreana. Só que assim, a gente não entendia o que era ser coreano direito. Porque tinha que tirar o tênis, é por isso? Tirar sapato, a gente comia comida coreana. Tipo, minha mãe se esforçou muito nesse sentido, porque meus pais compravam mercadoria em São Paulo. Pra E vender, aí, de pra roupa. vender isso. E aproveitar e fazer a feira junto. Isso, aí minha mãe trazia kimchi, comida coreana, assim. Uhum. E aí, olha eu aqui. E aí, e a gente não gostava de comida coreana. Vocês não gostavam de comida coreana em Porque casa? assim, a gente era criança. Aí, de manhã, eu comia estrogonofe com batata frita. Tá. Aí, à noite, ai, carerais. E aí, minha mãe ainda fazia arroz integral, tal, assim. Então, pra gente era muito diferente. E a gente não entendia. A gente era muito brasileira. Aham. E meus pais não explicavam as coisas pra gente. Tipo assim, a gente vinha... todas as férias a gente via pra São Paulo ver a família do meu pai e da minha mãe. Todo mundo morava aqui. Então, a gente tinha um contato leve. Só que... E aí, a gente vinha no Bom Retiro e a gente falava... Nossa, quanta gente coreana. Sei lá, nem sei se a gente falava coreano, mas a gente não entendia direito, Isso sabe? assustava? A gente ficava meio, nossa, Não era assim, do tipo, nossa, que legal. Era do tipo... Era diferente. Era como Aham. se a gente realmente fosse brasileiro. Entre aspas. É normal nas famílias coreanas que... Eu conheço algumas pessoas que moraram no interior, digamos assim. Não fora do eixo São Paulo. Aham. E é normal os pais, para os filhos não perderem totalmente uma vivência coreana, tipo nas férias, assim, mandar para as viagens das igrejas em São Paulo. Sim. Vocês também não chegaram a Não, participar não. de algo assim? Não, a gente só vinha brincar com os primos. Ah, você tem viajava parentes junto. aqui, tá. Toda a família do meu pai e da minha mãe, todo mundo mora por aqui. Uhum. Em São Paulo, né? E a gente... Tipo, a gente não falava nada de coreano. A gente não entendia, assim, umas coisas bem simples. Mas meus pais não explicavam. Então, nomes coreanos. A gente, sangue? Mas sangue de sangue? A gente não entendia. Ai, que... Harmony, Haraboji, a gente achava que era nome, a gente não entendia. Que quer dizer avô e avô. Sim. Tá. Então a gente ficava muito confusa, assim, com essas coisas. Só depois que eu vim pra São Paulo que eu comecei a entender um monte de coisa. E você veio para São Paulo com 15 anos. Foi com a família toda também? Sim. Ah, tá. Não foi uma opção sua, uma escolha sua. Não, a gente... veio todo mundo. Queria vir? Não, assim, na verdade, meus pais fecharam a loja, não estavam bem. E a gente veio pra cá recomeçar, do zero. Tá. Então, foi bem difícil, assim. Foi difícil, mas não foi. Assim, foi difícil porque a gente estava acostumado a ter uma vida classe média alta. E aí veio pra cá, teve que... Perdeu tudo, Tá. sabe? E a família ajudou muito. Uma coisa também que eu queria falar, que por mais que a gente não fosse muito coreana, eu e a minha irmã, né? A gente se sentia muito diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que a igreja foi uma coisa assim que ajudou muito a gente. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tanto não sei se a palavra é socializar, tipo... Convívio social, amizades. Tipo, amizades e questão financeira também, porque por um período a gente também ganhou uma bolsa, tipo Tá. não sei como chama, É uma bolsa de estudo. uma bolsa de estudos, Uhum, assim, uma né? ajuda. Isso. E eu sou muito grata, assim, já tô vontade de chorar. Mas eu sou muito grata por isso, sabe? Porque realmente a gente passou... essa fase foi difícil, mas ao mesmo tempo é muito louco porque a gente não percebia como a gente era mimada. Quando a gente veio pra cá, perdeu tudo. A gente viu, nossa, meus pais mimavam muito a gente. Porque a gente não encostava... Ai, desculpa. Imagina. A gente não encostava o dedo em nada, assim. Em pra fazer casa. nada. Tá. E tudo que a gente pedia, meus pais davam. E aí, a gente veio pra cá e, assim, foi choque de realidade, sabe? Estourou a bolha. Mas foi assim... foi da noite pro dia que teve que vir? Aos poucos vocês foram percebendo lá em Petrópolis que a situação em casa não tá tão legal? Foi aos poucos, mas meus pais... Isso eu também só percebi mais velha.
que eles protegiam muito a gente. Não deixou a realidade chegar, assim. Eles não falavam, a gente ouvia eles brigando, só que a gente não entendia nem coreano, né? Aham. Então, Eles brigavam em coreano entre brigavam em eles. coreano. Tanto que a gente até brincava quando a gente era criança, falou assim, tá falando de você. Mas a gente, é bizarro, porque né, eles falavam coreano, a gente não entendia. Aham. E aí, a gente foi percebendo aos poucos, assim, meus pais falaram, vai diminuir a mesada, aí depois cortou, aí começou a pedir uma coisa, falou que não dava, mas a gente não entendia, a gente realmente era muito mimado. Achava que estavam sendo chatos só. Acho que eles estavam sendo meio chatos, Aham. assim. E aí, isso eu realmente senti como se fosse de um dia pro outro, que eles falavam que a gente ia se mudar pra São Paulo. E foi rápido o dia que eles falaram e se mudaram. Eu não sei se eu, tipo, apaguei isso da mente pra, tipo, um trauma, não sei, mas eu não lembro muito bem. Aham. Tipo, eu não lembro exatamente o dia que eles falaram que a gente ia se mudar. Eu só lembro da gente... Eu não lembro nem da gente vindo, olha que bizarro. Eu só lembro da gente já aqui em São Paulo. Tá. Eu e minha irmã mais nova. Minha irmã mais velha, ela estudava já na faculdade no Rio. Então, ela preferiu continuar lá. Aham. E aí, veio só a gente. Primeiro veio eu e minha irmã mais nova. A gente ficou na casa dos meus avós. E depois, minha mãe e meu pai vieram com toda a mudança. Tá. E aí, eu só lembro, assim... É bizarro. No começo, a gente chorava muito com saudade dos amigos, da nossa vida lá, tal. E a gente era muito abrasileirada. Aí veio pra cá, um monte de coreano. Tava com a avó, com o vô, que a gente nem sabia falar coreano, sabe? E aqui vocês viraram as cariocas? Sim. Na Agora a igreja gente e tal. perdeu muito sotaque, mas as Aham. pessoas implicavam muito com a gente também. E eu era... Não parece hoje, mas eu era muito tímida. Então, tipo... foi pro colégio, aí tinha que ler em voz alta. Aí eu ficava... Ai, saco. Tipo... Porque ia aparecer meu sotaque. Aham. E aí as pessoas depois vinham... fala... repete. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Assim, sabe? Tipo... Eu acho engraçado hoje, mas na época eu era muito tímida. E eu ficava tipo... não quero chamar atenção, sabe? Deixa eu ser invisível. Sim. E é louco porque, tipo... A gente sofreu, chorou. Porque foi uma mudança muito grande pra gente. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que a gente era meio... Eu não sei nem a palavra, assim. Não sei se é inocente, não sei... Não sei, mas a gente... Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente foi muito feliz. Mesmo nessa época difícil. Já tenho vontade de chorar. Eu acho que a gente se aproximou muito mais como família. Aham. Peraí. Quer um lenço? É que eu sou assim, a cada 5 minutos eu vou chorar. Eu falo, chorar. Mas a gente se aproximou muito mais como família. Aham. E meus pais, eles eram muito... Eu falo pra eles hoje, assim, hoje eles têm 64, 65, eu falo, vocês eram muito chatos, vocês eram muito rígidos. Você fala isso hoje pra eles? Porque na época a gente... Tinha medo? A gente morria de medo dos nossos pais. Tá. Tipo, tanto que eu acho que eu era muito tímida, mas eu também tinha muito medo. Então, eu acabava levando isso pro colégio, pro trabalho. Eu falava assim, eu nem... Tipo, a minha voz não saía. Porque eu tinha medo de errar, tinha medo. Aham. E quando a gente veio pra São Paulo, eu e a minha irmã, assim, eu tinha 15, ela tinha 13. A gente teve que virar adulto de um dia pro outro, entre aspas. Vocês tiveram que começar a trabalhar também? Não é esse ponto, mas assim, como eu falei, a gente recebeu esse apoio da igreja e tal. Teve uma época que a gente achou que teria que mudar para colégio público. Uhum. Mas, nossa, assim, a minha irmã... Eu nunca fui muito de estudar, tá? Aliás, aqui eu sou muito mais de humanas. As outras áreas não são muito boas, não. E mesmo assim, até eu consegui uma bolsa, uma porcentagem. E a minha irmã conseguiu bolsa 100%. Tá. E... Alguém tem que estudar na família. Pois é, foi ela. Aliás, minhas 2 irmãs sempre estudaram muito bem. Eu que sempre fui mais artística, assim. Tá. E aí... Falei tanto que eu perdi que eu tava falando. Você tava falando que você tiveram que virar adulta muito rápido. Isso. Assim, não precisou trabalhar, mas tiveram que assumir já algumas responsabilidades. Sim, então por mais que meus pais, foram se virando, pedindo ajuda da família e tal. E aí, assim que eu acabei o colégio, eu já fui trabalhar, só que eu fui trabalhar em loja. E um pouco antes disso, é que agora eu não tô lembrando a ordem cronológica, tá. mas eu dei aula particular e a minha irmã também. Uhum. Ela já dava desde a época do colégio. E vocês moraram no Bom Retiro nessa época? Sim, a gente se mudou pro Bom Retiro. Tá. A gente começou morando lá na Paulista, que era onde meus avós moravam. Uhum. E aí depois a gente veio pro Bom Retiro.
E aí, Os teus pais, eles chegaram aqui do Bom Retiro depois de trabalhar em Petrópolis para continuar trabalhando no segmento de confecção, roupa, moda? a princípio, sim. Tipo, porque a família toda sempre trabalhou com Aham, era roupa. mais fácil por onde ajudar e já tinha um Sim, certo know-how. sim. Mas aí, com o tempo, assim, eles também foram procurando outras coisas. Você acha que em Petrópolis, na sua infância lá, você já era tímida também? Porque Era. você falando assim que não se via tanto como asiático e tal, dá a entender de que lá você talvez fosse uma criança mais extrovertida e que aqui acabou tendo que se fechar, mas lá também você era Não, eu sempre fui. Eu acho que eu sempre fui, tipo, meio medrosa, tímida. Sabe quando você começa a assistir um filme, uma série, que você já sabe sobre o que é o assunto, e o começo tá muito legal, mas dá a impressão de, nossa, tá muito longe de acontecer sobre o que o trailer fala. Porque assim, quem te conhece e Ah, não fala parece assim, que é a mesma pessoa. ela é muito tímida, aconteceu alguma coisa que tirou essa timidez, né? Sim, eu acho que foram várias coisas, assim, mas eu acho que o principal foi isso de ter virado adulta. A gente assumiu muitas responsabilidades, a gente começou a ajudar em casa. E. Ai, já tô vontade de chorar de novo. Mas enfim. O que você perguntou mesmo? Como que foi essa mudança? Não, assim, eu não quero pular pro fim. Eu tô muito interessado já nessa parte, mas eu acredito que quem tá ouvindo e tal, tá. Imagina assim, porque eu perguntei já, você, na infância. Se na infância você fosse uma criança extrovertida, você veio para São Paulo e se fechou por causa do sotaque, por causa da situação que estava vivendo, é muito fácil imaginar que daqui a pouco ela vai se reencontrar e vai voltar a ser a Camila de antigamente e pronto. Sim. Mas não, pelo que a gente está podendo deduzir, para até onde essa história está nos levando, não teve uma redescoberta da Camila antiga, assim, mas sim alguma transformação. Teve assim, tipo, é que eu acho que eu tinha mais medo dos meus pais. De, tipo, porque eles eram bravos, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E meus pais sempre focaram muito em fazer. Eles sempre falavam esse tipo de coisa. Acho que é muito coreano. A gente não quer que vocês passem pelo que a gente passou. Então, eles sempre falavam pra gente estudar. Meu pesadelo. Ou seja, é uma forma de afirmar que eles não estudaram. É tipo que se eles tivessem estudado, eles teriam uma vida melhor. Tá. Sempre foi uma coisa que eles falavam pra gente. E sabia que até hoje eu tenho pesadelo que eu tô estudando, que eu não estudei, que é dia de prova e eu não sabia, esse tipo de coisa. E quando foi uma prova que você teve que fazer? Ai, na época de faculdade, assim, né? Mas até hoje eu sonho com isso. Mas, enfim, na época eu não... eu me sentia muito pressionada, eu sempre fui mais artística, mais livre, assim. E meus pais queriam que a gente seguisse profissões mais acadêmicas, mais tradicionais e tal. E eu sempre me sentia mais burrinha, tipo, da família, assim, né? Da nossa família. E comparando com as minhas irmãs, porque elas sempre foram boas em tudo, mas principalmente em exatas. Que eu acho que meu pai, tipo, meio que exaltava mais exatas do que humanas. Eu acho, né? Mas você acha que ele queria que você fosse o quê, por exemplo? Eles imaginavam, tipo, médico, advogado, essas coisas, assim, né? Eles nunca chegaram a falar, vocês têm que ser isso. Mas eles falavam que, tem que passar... A gente tinha 2 meses, USP. Lá no interior dos Cafundó do Juda, USP, sabe? Tipo... eu falo tanto que eu esqueço o que eu tô falando. É uma das minhas funções, assim, eu tenho 2 papéis aqui. Ou tentar fazer com que a pessoa fale, né? Que eu acho que é muito mais difícil, ou simplesmente ajudar a conduzir a linha do tempo da pessoa. Porque é muito bom quando eu converso com alguém que já fala naturalmente, eu só preciso organizar a linha do tempo para poder não ficar perdido junto com os ouvintes, né? Sim. Então, você chegou em São Paulo, teve toda a ajuda da rede de apoio, teve uma rede de apoio tanto de família quanto de igreja, isso aqui começou a vir responsabilidades, e aí você conseguiu terminar o colegial, e aí você já começou a trabalhar. Sim. E você já prestou vestibular também? Então, aí eu comecei a trabalhar, e aí eu fiz cursinho. E aí já era diferente, porque a gente que começou a pagar pelas nossas coisas. Sabe? Tá. Quando você começou a trabalhar... sim. Tá. Então, a gente já tinha essa responsabilidade. E aí eu comecei a fazer cursinho, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, assim. Quer dizer, antes do cursinho, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa artística. Então, moda, publicidade, design, sei lá. Mas a gente não tinha dinheiro.
Então, eu pensei, o que que é mais próximo das coisas que eu gosto numa faculdade pública? E aí eu pensei em letras, porque eu sempre amei inglês, sempre amei ler e tal. Eh, e e tinha pensado em engenharia têxtil, acho que foi na época que abriu esse curso. Aí eu falei: "Ai, acho E que era um curso engenharia". público? Na USP, Tá. né. Aí eu falei: Mas engenharia acho que não vou passar não, não sei o quê". E aí acabei fazendo letras. Aí você E fez USP Letras? fiz, mas não me formei. Eu, tipo, enganei meus pais por um ano, falei: vou fazer". E realmente, assim, hoje eu fico pensando: "Pô, como que teria sido minha vida se eu tivesse terminado?". Mas não sei, eu não realmente eu não me vejo hoje fazendo alguma coisa acadêmica ou não sei. Tipo, eu gostava muito de dar aula e eu apesar de ter tido muitos conflitos com meus pais em relação à educação, eu acredito muito na educação. Conflitos no você diz por causa das cobranças. Cobrança Tá. de estudar, tal, Aham. né, de ser a melhor. Tipo, hoje eu entendo que meus pais não falavam por maldade, coisas do tipo, tipo, a gente falava: tirei 9". "Você tirou 9? Por que não tirou 10?". Aí se você tirava 10, você tirou 10, quantas pessoas na sua sala tiraram 10? Tá. Eu sou a primeira da turma". "Ai, mas quantas turmas são? Você é a primeira de todas as turmas?". Tipo, nunca era o Nunca é o suficiente. suficiente. Hoje eu entendo, assim, né, Você tipo, entende ou você entende no sentido de por que que levou eles a isso, mas você não isso, aceita? isso, Não quer dizer isso. que foi certo eles fazerem Sim, isso. hoje eu entendo, assim, com muita terapia, eu entendo que meus pais fizeram o melhor que eles podiam com a ferramenta que eles tinham na época. Tá. Hoje a gente tem acesso a muito mais coisas, assim, por exemplo, saúde mental, meus pais, Entendi. Tá, entendi pra tipo, onde uhum. isso se falar pra eles hoje, eles vão falar: "Nossa, mas como assim escrever no meu diário, hoje não estou me sentindo bem?". Tipo, não existe isso, sabe. Tipo, eles só Aham. pensavam em trabalhar, pagar conta, cuidar da família. É outra geração, outra. Muito ocupado pra sobreviver. Sim, não E tem não tem tempo tempo pra pra pensar se fazer tá triste, se aham. eu tô gostando disso, se enfim. É que tem gente até eu não concordo, mas uma época da minha vida eu falava assim: "Ai, só vai pra psicólogo quem é rico, porque pobre tá muito Sim, ocupado trabalhando", mas na verdade não é verdade. Todo mundo precisaria, todo mundo sim. seria bom Mas realmente acompanhar. não tem espaço. Quando você não É. tem dinheiro, você não tá numa situação financeira, legal, você não tem tempo pra pensar nisso. Eu tenho um podcast que eu gosto que chama Mamilos, né, da Sei. Juliana. E teve um dia que eles estavam falando sobre um tema que eles estavam conversando não tem nada a ver com o que eles estão falando agora, que era sobre as escolas na pandemia, porque nessa Hum, questão de abre e fecha, é tentar identificar o que que precisa ser feito ou não. hum, E aí a Juliana, ela fez uma metáfora no podcast que ela falou de geladeira quebrada, hum, que é assim, você tem um orçamento em casa e você tem aqui certinho o dinheiro para poder sobreviver. Não sobra nada, ou se sobra uhum, muito pouco. Se alguém chega e fala assim, quero um videogame, você sabe que aquele orçamento não comporta, então você não uhum, vai gastar. Mas se a geladeira da sua casa quebrou, você vai se endividar, você vai parcelar, uhum, você vai vender alguma outra coisa, você vai porque você entende que a geladeira quebrada é uma coisa que não tem como você sobreviver, sei. sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente fala, não tenho tempo para fazer terapia, não tenho tempo para psicólogo, não tenho tempo para dinheiro, não sei o quê. Mas é porque a gente não enxerga que isso pode ser uma geladeira, é tão importante Uhum. como uma geladeira Não quebrada. acaba sendo uma É prioridade. exato, Sim, né? sim. Entendeu? E a minha grande batalha hoje é essa, por exemplo, porque eu já fui conversar com alguns psicólogos para poder falar sobre outra pessoa, né? Sobre Hum, parente e tal. E aí, vira e mexe, as pessoas falam assim, mas Alex, acho que você tá carregando muito peso, acho que você podia também fazer uma sessão, fazer hum, terapia. Eu falei, doutora, R$ 400 numa hum. consulta, eu gasto isso aí num shopping, num restaurante, numa comida, e já tô feliz de novo. Pra mim, resolve assim, entendeu? Eu Aham. fazendo a propaganda, eu já fiz esse comentário em outros episódios, minha Uhum. propaganda anti-terapia. Mas eu não concordo, entendeu? Aham. Mas, então, assim, a gente acha que é coisa mais para rico, porque é mais fácil, tá sobrando, simplesmente Sim, pagar e ter o tempo para isso, né? Mas na verdade a gente deveria ser uma coisa mais fácil acesso. Tanto que sim. eu achei muito legal que em um dos seus stories que está em destaque, Hum. você aborda isso, Sim. e aí você até mostra lugares que cobram ou muito barato, ou quase nada, ou é Uhum. de graça mesmo, esse tipo de apoio. E Sim. aí, quem sabe disso? Eu descobri pelos seus Que stories, legal. entendeu? Por exemplo. Até fiquei pensando assim, nossa, para mim
É R$ 400, R$ 300 a consulta, não sei, né? Saber que existe isso, Sim. pode não ser a melhor terapeuta, né? Não, acho não, são terapeutas muito bons. Eu acho que talvez você não tenha muitas opções, E mas horários, são bons. talvez. Aham. Sim, mas são muito bons. Eu cheguei a fazer uma época. É? É. Com esse pessoal ou terapia Com vocês não quis? eu não lembro o nome exatamente, acho que se chama CEP, mas eu não lembro o que Aham. que significa. Centro Especialista de Psicólogos, Psicologia. alguma coisa assim. Assim. Mas enfim, eu cheguei a fazer uma época lá. E eu gosto de falar muito sobre saúde mental no meu Instagram, porque eu acho que se a gente não fala, muita coisa vira tabu, principalmente entre coreanos. Uhum. É tipo, como se se ela vai na psicóloga, ela é louca, sabe? Aham. E não é isso. Uhum. E eu acho que também a gente é filho de imigrantes, nossos pais, avós passaram por um monte de coisa que eu acho que, sei lá, nem metade eles contam pra gente. E é isso, eles carregam isso, vira trauma, ou eles se retraem. Isso, de alguma forma, sai. E vai passando de geração pra geração. Uhum. Então, eu acho que se a gente não trata dessas coisas que, sei lá, machucam a gente, que estão incomodando, a gente vai passando isso pra frente de novo. E quando você teve esse estalo? Quando foi a primeira vez que você falou assim, acho que eu tô precisando fazer uma terapia? Eu acho que, principalmente depois que a minha irmã mais velha morreu. Tá. Porque, assim, meus pais sendo coreanos, assim, eu não via eles chorando. Acho que todo mundo fazia tudo escondido. Tá. A gente não falava sobre isso. Minha irmã mais nova também não queria falar. Então, acho que eu sentia, tipo, eu não tenho ninguém pra falar. E, peraí, gente. E aí, nessa época, eu já percebi, nossa, eu preciso de ajuda. Só que eu não fui procurar. Eu achei que... Na época, eu pensava assim, nossa, peraí, gente. Tem um lencinho. Tem. Você precisava conversar com alguém, mas não tinha com quem conversar. Isso, e aí eu percebi, nossa, eu preciso de uma ajuda profissional, assim. Eu me sentia muito triste e eu pensava assim... Na época, eu nunca cheguei a pensar assim, ai, quero me matar. Mas eu pensava, por que eu tô viva? Por que não fui eu no lugar da minha irmã? Pensava esse tipo de coisa. E me assustava pensar essas coisas. Só que você não vê ninguém falando sobre isso. E principalmente você não vê alguém igual a você, coreano, falando sobre isso. Vai fazendo você, tipo, isso aqui não é importante. Daqui a pouco passa. É só uma fraqueza minha. Sou eu que tenho Problema problema, Aham. tipo assim. E eu tinha muito essa cabeça de que não tenho o que fazer. Meus pais sempre foram muito assim, tipo, não tenho o que fazer, pra que vai chorar? Não adianta. Então eu ficava engolindo. Eu falava, ai, pra quê? E eu comecei a fazer terapia faz uns 2 anos. Ai, não sei, gente, eu tenho a memória muito ruim. 2 ou 3 anos pra cá? Desculpa perguntar assim, mas só pra eu poder entender. Você tinha quantos anos quando a sua irmã faleceu? Eu tinha 23. Tá. A sua irmã não chegou a mudar pra São Paulo também, porque ela fez a faculdade lá. Ela se formou lá, foi trabalhar lá. Estabeleceu lá. Entendi. E ela vinha pra São Paulo pra ver a família. Tipo, e na época foi carnaval, que é daqui a pouco já, né? E ela vinha pra visitar a gente, e numa dessas vezes que ela veio, ela sofreu um acidente de carro. Tá. Enfim. E você percebia que, assim, você não via teus pais chorar, por exemplo? De vez em quando eu comentava alguma coisa, ai, pô, a Monique isso, a Monique aquilo. E minha mãe... eles não queriam conversar sobre isso. Não dá gatilho. O jeito deles lidarem com essa dor era não falar sobre isso, não pensar sobre isso. E a minha irmã mais nova também era um pouco assim. Hoje a gente até já fala um pouco mais. Você assim. e sua irmã? Sim. Com seus pais ainda não? Hoje minha mãe também, meu pai, a gente comenta uma coisa ou outra. É mais fácil. Mas ainda não é assim, sabe? Tipo... Você foi a primeira pessoa da família a procurar ajuda em relação a isso. Sim. E acabou te ajudando. E surge aquela, sei lá, um sentimento de responsabilidade de agora eu preciso ajudar eles. De, tipo, meus pais irem pro psicólogo, tipo assim? E sabe tipo... quando o avião tá caindo, eles mandam você primeiro põe a máscara de oxigênio em você, depois você põe nos outros, né? Meio que nesse sentido, porque eu já conversei, inclusive, com o psicólogo Felipe, né, sobre... foi ele que me indicou minha psicóloga, inclusive. É? Ele não quis pegar a bucha.
Ah, não, é porque quando é conhecido não Sim, pode, né? ele já Mas- falou isso pra gente. E aí até tem um episódio que a gente gravou com a doutora Beth, né? Da preocupação que eu tenho, que surgiu nessas conversas com os convidados em relação aos nossos pais, porque realmente passou por tanta coisa, né? Se a gente sofreu choque cultural, Imagina imagina eles, né? Aham. E como você falou, a gente que ainda tem acesso a entender que existe uma coisa chamada saúde mental, eles não, né? E como que a gente poderia ajudar, sendo que não tem talvez nem profissional que fale a língua, por exemplo, né? Até tem, é que eu não sei direito, mas eu sei que tem. É, não sei direito, Uhum. mas alguém já me falou bem por cima, assim. Mas, sinceramente, eu não vejo meus pais abertos a isso. É o que o Felipe falou, mas o problema talvez não é nem o profissional, é você conseguir convencer que eles precisariam ir. No máximo, a rede de apoio que teria seria as igrejas, né? Por exemplo. Eu não sei, eu, assim, é uma conversa que eu tenho muito com a minha irmã mais nova. Eu sinto, assim, que eu sou mais coreana do que ela, porque ela é mais nova, então ela teve. A gente. Eu até ouvi o episódio da Mônica da Adri, aí a gente. E elas falando que parece que é de família diferente. Tá. É tipo isso, assim, Aham. porque a gente teve experiências diferentes, né? Onde eu trabalhei, onde ela estudou, onde não sei o quê, os amigos que a gente fez. Então, por ter tido experiências diferentes, a gente acaba tendo a cabeça um pouco diferente também. Aham. E aí, várias coisas, assim, que meus pais fazem, ou que os coreanos fazem, assim, que ela fica revoltada, assim, não é assim, não é assim. E eu também era assim, quando era mais nova. E aí, hoje eu penso assim, eles não vão mudar. Eles já são velhos, eu posso explicar, fazer gráfico, eles não vão aceitar. Então, o máximo que eu posso fazer é respeitar, não precisa aceitar. Mas, tipo assim, tá bom, então não vou falar sobre isso, deixa pra lá. Tá. É o meu jeito de lidar com isso. Mas isso sabe? também é um exercício, tem que treinar bastante. E não que eu seja, sempre, plena, assim, não, eu também fico irritada, né? Mas, Aham. Eu ainda tô, talvez, nessa fase de tentar aceitar de que eles não vão mudar. uhum, Né? Mas eu ainda acredito que, mesmo tarde, todo mundo consegue mudar. Sabe? Eu tenho um grande amigo que o sonho dele sempre foi ser pai, e ele estava assim, botando muita importância nos primeiros anos da criança, que ele acredita, baseado nos estudos, são os mais experiência dele, importantes, assim. de que lá já forma a personalidade da pessoa, né? Por exemplo. Que o Sim. que ele vai ser daqui para frente é baseado nos 5, 6 primeiros anos. E eu falo para ele que não, que as pessoas mudam e tal, não. Eu falo, as pessoas podem se adaptar, mas não vão mudar. É uma discussão que eu tenho com ele, conversa de bar, né? E eu falo para ele que, assim, porque eu já fiz, eu sou católico, eu já dei catecismo, eu já fui professor de jovens de 15 anos. E eu falo para ele, cara, se você vê como um jovem de 15 anos entra no grupo e ele sai, o quanto se transforma, assim, é se transformar, não é, como é que fala, um diamante que foi lapidado, que na verdade ele sempre foi aquilo. Porque como no ciclo de igreja, você conhece os pais, você conhece o background da família. Você vai assim, gente, a criação dele sempre foi essa. E nós, na comunidade coreana, nossos pais acreditaram muito de que as igrejas seria aquilo que falta, aquilo que eu não vou conseguir ensinar, abordar, Entendi. a igreja vai fazer, né? Eu já tive reunião com pai de aluno falando que assim, vocês têm que ensinar os Tem que dar um jeito jovens neles. a jogar o lixo no lixo. Por exemplo, assim, tá, tipo, eu entendo, é uma responsabilidade nossa também. E era justamente o filho desse pai que tava jogando lixo no chão, entendeu? Aí fica assim, eles estão terceirizando a criação, Sei, né? De uma sei. certa forma, né? E aí, por isso que assim, eu ainda acho que eu brigo e me dou muito bem com a minha mãe. Com meu pai, eu acho muito mais difícil até de falar, mas eu ainda acho que eu tenho um pouquinho de esperança que eu vou conseguir fazer minha mãe ser menos, como é que fala? Rigorosa consigo mesma. A minha mãe, ela não, ninguém pode ver eu fazendo isso, ninguém pode saber que eu tô isso. Ela é muito dessa forma, entendeu? E ainda bem que ela não ouve o podcast, porque aqui eu exponho ela demais. Mas voltando então àquela questão da parte final, né? Que a gente, quem está assistindo, imaginando esse podcast como filme, quer saber então como que surgiu a Camila, De influencer, hoje, mega espontânea, super segura, esse Super tipo. segura, não. Tô trabalhando. Mas você até expor as suas inseguranças é ter segurança de si, você não acha?
Coragem, vai. Coragem, isso. Coragem não é falta de medo, é a força pra enfrentar o medo. Sim. Né? Sendo bem coach falando agora. Não, mas faz sentido. Uhum. Então, eu acho que mudou muito. Eu fui pensar nisso faz até pouco tempo, assim. Eu sabia, mas eu nunca tinha realmente parado para analisar direito. Quando eu fiz letras, né, 1 ano, aí enrolei, acabei parando. E aí eu fui trocando. Meu hobby era fazer vestibular. Aí, apesar de não gostar de estudar. Mas eu fiz vários vestibulares e eu acabava não me encontrava em nada. Sabe? Passava? Em alguns. Não, Tá. eu passei, assim, em alguns. Uhum. Mas você chegava a começar algum curso e Assim, parava? alguns eu começava e outros eu falava, não, eu fazia, mas não é isso, não é bem isso, não é bem isso. E aí eu já tava meio com aquela cabeça de, mas eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, e aí tava indo pra esse caminho de, então só vou trabalhar mesmo. Mas aí, uma amiga minha, ela fez letras também comigo, mas ela se formou. Uhum. Parabéns. Porque, nossa, sério, entrar não é tão difícil, mas terminar, nossa. Tá. Aí ela falou uma vez pra mim, eu tô fazendo aula de coreano lá na USP e tal, e vai ter tem uma bolsa pra estudar na Coreia. São cursos técnicos. Pra ficar 1 ano lá na Coreia. Você não quer fazer? Aí eu, será? Aí eu falei, você não vai querer fazer? Ela, não, acho que não me interessei muito. E aí era curso, assim, de gastronomia, de mecânica, de web design, alguma coisa assim, e design de joias. Tinha mais alguns que eu não lembro. E aí eu tava querendo fazer uma coisa mais artística, né? Eu falei, desses aqui, acho que mais tem a ver design de joias. E aí eu falei, não custa nada eu tentar. Uhum. Fiz lá a redação, tinha que escrever em inglês, eu acho, explicando por que eu queria, não sei o quê. E aí tinha reunião no consulado. Era uma coisa... Eu acho que nem existe mais essa bolsa. Era em parceria com a Prefeitura de São Paulo, com o governo da Coreia, uma coisa assim. E aí eu passei. Foram 4 pessoas aqui do Brasil. E eram só países subdesenvolvidos. Então lá, quando eu fui pra lá... Tinha a galera da Indonésia, do Quênia, Turquia, Cazaquistão. Mas não coreanos, não que eu possa. Não. Aí são nativos mesmo. Nativos. Tá. Mas do Brasil foram você e mais 3. E eram eu, mais um coreano e 2 brasileiras. Tá. E aí... E você falava coreano, assim? Nada, tipo... Mas o curso ia ser em inglês ou em coreano? Coreano mesmo. E aí você... simplesmente foi. Não, só que aí eu também me interessei porque ia ter aula de coreano. Tá. Por 6 meses. Entendi. Em inglês. E aí eu fiquei, legal, né? Tipo, como eu já tava muito perdida, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu falei, eu vou ficar 1 ano lá, novos ares e tal. E era de boa sair do trabalho pra poder fazer isso. É porque eu era freela, né? Tá. Então podia sair quando eu quisesse. E como ainda era bolsa, eu falei, se eu passar... E hoje eu percebo como essa experiência mudou minha vida, assim, sabe? Ir pra Coreia. Ter ido pra Coreia. Você chegou aí? Fui, passei, gente. Assim, mas você fez o curso ou você começou, largou? Não, eu fiz. Só que assim, não entendia muito, mas como era muito prática... Tá. Tipo, você vai Era manual? Tipo, fazer joia, assim. Você vai, até a Carol do Círculos, né? Eu falei pra ela, eu fui lá fazer a experiência de fazer o anel, né? Falei pra ela, eu fiz curso de design de joias. Você já chegou sabendo fazer? No fogão. Eu falei, não sei fazer nada. Mas eu até falei pra ela que quando eu fui fazer o curso, eu achei que ia ser uma coisa assim... vou pintar um anel, fazer aquarela aqui. Vou colocar uma pedra. Mas tipo, Tipo, é muito braçal, sabe? Uhum. E era bem... Não é rústico a palavra. Tipo, era bem old school, assim, o jeito que eles faziam, sabe? Não eram máquinas modernas. Rudimentar. Mas foi bem legal a experiência. E eu aprendi muito coreano. Foi a sensação de Petrópolis para Bom Retiro, daqui para Coreia, uma coisa bem parecida? Foi, mas aí eu já estava mais acostumada, assim, né? Então, mas aqui eu percebo que a primeira vez que eu fui para Coreia, eu já fui 3 vezes. Tá. A primeira vez, eu acho que eu fui abrindo a cabeça aos poucos. Nesse sentido de, não aceito um monte de coisa, mas eu respeito. Tá. Então, a primeira vez que eu fui, eu tava toda rebelde. Não. Tipo... Você era criança? Tudo... A cabeça. Eu tinha 21 na época. Você tinha 21 na primeira vez que você foi? Acho que eu tinha 21. E aí, nunca foi meu interesse. Quero conhecer a Coreia. Eu não pensava nada sobre a Coreia. Tipo,
E eu era meio rebelde, assim. Ainda preferia estrogonofe do que caré. Sim, sim, sim. Tá. Tipo, e tudo assim. Ai, você gosta de K-pop? Ai, não gosto dessas coisas. Tipo, Aham. na minha cabeça, era muito mais cool eu falar que eu era bem brasileira, sabe? Tipo, Aham. ai, Eu sou do passei por essa Rio. fase, eu entendo. Tipo assim, eu não tenho amigos coreanos. Aham. Sou muito brasileira. Tipo, música coreana eu não conheço, só ouço pop americano, só. Tipo, sou muito brasileira, sabe? Aham. E aí, quando eu fui pra Coreia, eu tava ainda com essa cabeça, mas aí foi abrindo aos poucos, né? Tá. E aí foi muito importante pra eu aprender coreano melhor. Então, eu já sabia ler e escrever. E aí, aquele basicão, tipo, de. Que os pais falam em casa, assim, Aham. né? Comida, enfim. Só que. E aí eu fui entender, tá, é assim que fala. Esses verbos significam isso. É assim que é pra falar no futuro, no passado. É pra falar mais educado, pra nananã. Se você pedir pra eu falar coreano agora, eu não vou conseguir falar. Mas melhorou muito, assim, abriu meu ouvido. Tipo, Tá. quando eu ouço as pessoas falando, eu não entendo algumas palavras, mas o contexto eu consigo entender. Tá. Isso já ajuda muito. Aham. Mas acho que ir lá foi onde eu comecei a me aceitar. Falei assim, Camila, vem aqui, vamos conversar aqui. Tipo, no cantinho. Falei assim, pô, meus amigos todos se formaram. Já estão começando a fazer estágio, trabalhar. Pô, você tem 21, você não terminou uma faculdade, você não tem ideia do que você vai fazer. E aí? O que você vai fazer? E aí eu tava lá na Coreia e todo o tempo livre que eu tinha, eu não ia ver joia. Eu não ia treinar desenho de joias. Eu Aham. ia ver maquiagem, skincare. Ia ficar passeando pra ver essas coisas. Porque você gosta. Que eu gosto. Não que você imaginou que um dia trabalharia com Não, isso. que eu sempre gostei. Minha mãe gostava muito. Eu via Tá. ela mexendo com essas coisas, bem coreana, assim. Aham. E quando minha mãe ia trabalhar, eu mexia nas coisas dela. Então, eu sempre gostei. Só que eu nunca imaginei, isso aqui, pô, posso trabalhar com isso. Aham. Mas aí, quando eu tava na Coreia, eu falei, eu tenho que decidir o que eu vou fazer da vida. E aí, eu mexendo assim lá, né, comprava um monte de coisa, ia nas lojas, sem falar coreano direito, mas eu dava um jeito das, tipo, meninas testarem em mim. Ah, sabe? faz aquelas Tipo, amostras lá. porque eu gostava tanto Na que... verdade, é só andar e olhar que elas já pegam na sua mão, aceita e também, faz, né? sim. Quando você vai pra você não pode olhar pro lado, né? Sim. Aí você deixava então elas fazerem isso. Nossa, eu ia lá assim e eu já chegava assim, tipo, passa no meu rosto. Mas, e eu gostava tanto a ponto de, sabe, me esforçar para ler o que significava os negocinhos, procurava. Então, falei, pô, eu gosto desse negócio. E aí, passou um ano, eu falei, tá, eu realmente não vou trabalhar com joias. E eu vou voltar pro Brasil, eu não vou fazer outra faculdade, eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, falei, eu gosto de maquiagem, eu gosto de skincare. E eu tinha muito medo dos meus pais não aceitarem. Porque assim, pô, gente... Aceitar que você não faça uma faculdade. Não só isso, mas também que eu faça algo mais artístico. Na minha cabeça, eu achava que Eles deixaram você fazer letras. mas ainda assim, eu tava fazendo faculdade. Eu poderia ser, Professora? tipo, intérprete, professora Tá. da faculdade, tipo, sei lá. E aí, eles nunca chegaram a falar, não pode ser artística. Mas na minha cabeça, eles não iam deixar. Tipo... Tá. Mas já era um bloqueio. Eu pensava, eles vão falar, isso não é trabalho, sabe? Enfim, aí eu lá na Coreia mesmo, eu comecei a procurar cursos de maquiagem em São Paulo. Aí, na época, só tinha um que era mais famoso. E aí, eu juntei um dinheirinho, voltei pra... Eu fiz a inscrição enquanto eu tava na Coreia. Por e-mail, não lembro direito. E aí, eu voltei e comecei a fazer. E aí, eu trabalhava e voltei a trabalhar, né? Nem lembro o que eu fazia na época. Eu acho que era... Não sei se era loja, porque eu trabalhei em loja de roupa, né, no Bom Retiro, e também dava aula, então não lembro. Uhum. Nossa, eu tô com a memória muito ruim. Mas esse curso de maquiagem aqui no Brasil era bom? Sim, era profissional, era de 3 meses. Tá, mas aqui a madrinha do programa, aqui o primeiro episódio foi com a Catarina Hong. Aham. E ela comenta que ela não deixava o pessoal maquiar ela, por sim, exemplo. sim. Você dava pra perceber isso ou... Sim, sim. Então aí agora que eu vou juntar essas peças, assim, Tá. vai fazer muito mais sentido Ok. isso que ela falou. Eu vi essa parte que ela fala. Realmente, assim, quando eu paro pra pensar naquela época, eu tinha 22, 23 anos quando eu fiz esse curso. Ninguém falava sobre ser asiático, ninguém falava sobre Uhum. representatividade, K-beauty, Coreia, ninguém nem sabia que existia. E eu lembro de ter voltado à Coreia assim com, nossa, que lindo K-beauty, tipo, achando tudo lindo e tal. E aí eu fui fazer o curso
E as pessoas me maquiavam, eu me sentia muito feia. Uhum. Eu me maquiava, me sentia horrível. E eu pegava, assim, eu era muito esforçada, porque eu amava mesmo. Aí eu falei, nossa, eu realmente gosto desse negócio. Eu, tipo, tinha... Na época começou a surgir as youtubers, blogueiras e tal. E eram todas ocidentais. Aí eu falava, eu vou conseguir fazer esse negócio no meu rosto. Só que o problema era mais o olho, né? Não no meu rosto. Não era maquiagem à mão. Aí eu fazia, nossa, mas eu fiz igual ela falou, mas tá horrível, parece que levei um soco, parece que não encaixou aqui. E eu demorei pra entender que é porque a estrutura é diferente. Então, eu não ia conseguir pegar e fazer um carimbo igualzinho. Uhum. Nem em pessoas diferentes ocidentais você consegue fazer esse carimbo, porque as pessoas têm traços diferentes, né? Uhum. E aí, eu terminei esse curso profissional, falei, nossa, eu sou muito maquiadora. Só que aí não tinha nada pra fazer. Tipo, onde eu vou trabalhar? Sendo que eu só fiz curso de 3 meses, nunca maquiei ninguém fora do curso, tipo, de modelo, assim, tal. E aí eu falei, tá, e agora o que eu faço? Preciso de um trabalho, né, nessa área. Aí eu fui dar uma olhada em salão, na Sephora, que estava abrindo aqui no Brasil, e na MAC, que já também tinha um tempinho aqui no Brasil. Aí, salão, eu falei, nossa, acho que não é muito minha vibe, porque tinha que saber fazer outras coisas, tipo, depilar, fazer sobrancelha, cabelo. Mais coisas de estética. Porque você não conseguiria sobreviver só fazendo maquiagem. A não ser, tipo assim, você ficasse muito famoso com o tempo, né? E eu tava começando. Aí eu falei, acho que não. E na época, como era esse comecinho das blogueiras, não sei o quê, a MAC era assim, a melhor marca de maquiagem do mundo na época, né? E aí eu falei, eu vou trabalhar aí. Não sei como é que é, mas é isso. É que foi uma coisa muito nova as lojas de shopping deles, né? Porque era uma loja que era um salão praticamente, Sim. né? As vendedoras faziam a pessoa aceitar lá. E não tinha... Aliás, eu falei errado, a Sephora foi abrir só um pouco depois. Quando eu fui procurar trabalho, assim, nas primeiras vezes, nem tinha Sephora ainda. Então, tava começando a vir umas marcas importadas aqui pro Brasil. E aí, como eu fiz esse curso de maquiagem, as pessoas se falavam e tal. Aí, um dos meus amigos da época, ele falou, abriram uma vaga pra trabalhar na MAC, só que em São Caetano. Nossa, tá caindo a chuva aqui, né? Aí ele falou, em São Caetano. Aí eu falei, pouco longe, né? Mas eu falei, quer saber, eu vou fazer. É numa loja de shopping, é isso? Shopping. Tá. Falei, eu vou fazer essa entrevista. Tipo, não tem nada a perder, eu quero trabalhar com maquiagem. Fui lá fazer, passei. Só que eu passei pra ser... como chama? Quando você... temporário, assim? Tá. De Natal. Então, na verdade, o que eu fiz mais foi ficar embrulhando presente, fazer caixa, essas coisas. E aí... Mas as outras vendedoras da loja já tinham o tanto de conhecimento que você tinha? Todo mundo faz um curso? É louco, mas elas tinham muito mais do que eu. Porque, assim... Mas sem ter estudado? Por ter trabalhado lá. Por ter trabalhado. Bizarro. Porque, assim, você todo dia atende... Na época, a MAC era muito famosa. Você nem se esforçava pra vender. A pessoa chegava e falava que eram essas 30 caixas. Que eram 60 batons. Você não... Tipo... Então, você maquiava as pessoas de manhã até à noite, sei lá. Muito tom de pele diferente. Textura de pele diferente. Então, pela prática, ela acaba... Muito. Fora que uma coisa que me chamou muito a atenção... Que eu procurava na internet, eu via as pessoas falando que a MAC é uma escola. Aí MAC é uma escola? Como assim? Aí falavam que lá tinha treinamento, não sei o que, isso me encantou. Falei, nossa, eu vou ganhar dinheiro e ainda vão me ensinar, sabe? Tipo, e eu vou poder trabalhar com maquiagem. E realmente, assim, eu passei esse primeiro mês temporário, aí me efetivaram. Em São Caetano? Em São Caetano. E aí eu pegava 700 ônibus, metrô, barco pra chegar lá. E aí só que eu falava pra gerente, pro supervisor, eu falava assim, lembra que eu não sou daqui, se aparecer uma vaga em outro lugar, por favor, deixa eu ir pra lá, né? Aí apareceu uma vaga que era meio a meio. Eu tinha que ficar metade em São Caetano, metade no Morumbi. Os dois super perto. E eu tinha começado a fazer Senac. Eu comecei a fazer faculdade de estética e cosmetologia. Porque eu falei, é isso que eu quero. E aí, a faculdade ficava em Santa Amaro, olha que delícia. Nossa. Aí eu ia pra lá, pra cá, e eu dormia muito pouco nessa época. Mas, assim, é bizarro, porque... Tudo bem que eu era mais jovem, que hoje eu não aguento. Mas, tipo, eu era tão apaixonada, assim, que eu aguentava. Eu queria muito ser boa naquilo. Eu falei, é a única coisa, assim, que até hoje eu me encontrei
E eu acho que eu posso ser muito boa nisso se eu me esforçar. E aí, eu fui trabalhar metade. Eu tô falando muito? Já é 7 da noite? Tá tranquilo ainda. E aí, eu trabalhei metade. E aí, depois surgiu uma vaga para trabalhar no Shopping Paulista. Aí eu falei, nossa, preciso ir pra lá, porque é bem mais perto. E aí, eu morava no Bom Retiro. E aí, você poder largar tanto o São Caetano quanto o Morumbi e ficar só Paulista. Fora que o metrô era do lado, era muito mais fácil, né? E aí, foi isso. Eu consegui ir pro Paulista. E esse período todo que eu trabalhei na MAC, deu quase 4 anos. E eu aprendi muito, assim, eu aprendi de um jeito que realmente, quando eu saí, eu falei, realmente a MAC é uma escola. Entendi o que eles falaram, porque assim, mesmo que eu tivesse feito faculdades, que eu tivesse trabalhado em várias outras lojas, em salão, tivesse trabalhado por 15 anos, eu não ia ter tido toda a experiência que eu peguei em 1 ano lá. Mas é porque a MAC te dá essas informações, não é porque você correu atrás e, eu digo, é mérito também da empresa, não é o mérito do dia a dia, da rotina da loja, que eles nem sabem tudo. É o conjunto, assim. Eu acho que hoje até já mudaram muitas coisas da estrutura para ensinar, para vender e tal, mas o conjunto todo favorecia a pessoa se ela quisesse. Porque, assim, eu trabalhei muito, sabe? Tipo, eu não tinha feriado, não tinha final de semana. E financeiramente era melhor do que trabalhar numa confecção aqui no Bom Retiro? Na época foi. Tipo, porque eu também não tinha tanta experiência assim em loja. Eu era novinha, ninguém ia querer me pagar milhões para trabalhar em loja. Entendi. Tinha que falar meio que coreano. Então não era. Essa questão financeira não pesava. O problema maior era a relação ao tempo para deslocamento. O trabalho é mais legal, mas tem um ponto positivo para compensar. Nessa carreira, Entendi. Então, financeiramente não chega assim, a ficar na dúvida. Porque às vezes a gente pode pensar que trabalhar nesse tipo de trabalho por um tempo. Não importa tanto o dinheiro, porque é como se estivesse pagando para poder ficar lá um tempo e ganhar essa experiência. Então, eu tive essas fases, né, da vida, assim, que às vezes eu pensava, eu preciso ganhar dinheiro, preciso juntar dinheiro. E tinha fase que eu falava, vou dar uns 20 passos para trás, que eu preciso investir em mim para eu poder ganhar dinheiro lá na frente. Senão, esse dinheiro que eu acho que é muito hoje vai ficar assim para sempre. Foi com esse pensamento que você foi para São Caetano? Sim. Tá. Eu falei, não, eu preciso ir para trás, tipo estilingue, para eu ir lá para frente. E aí... Na Paulista apareceu já que você foi lançada, então? Super. Eu falei, nossa, nem acredito. Tava lá nos Cafundós. Não, eu amo São Caetano, mas era longe, gente. E na Paulista você vai poder maquiar na loja da MAC muito mais asiáticos do que em também São Caetano também. Mas ainda nem tinha virado essa chave para mim, de ser asiática, assim. Foi com o tempo. A gente, tipo, o que me ajudou muito... Aí eu queria falar 60 frases ao mesmo tempo, mas assim, lá a gente tinha treinamento para aprender a maquiar, saber dos produtos, vinha coleção nova, como que eu vou atender alguém, como que eu vou entender como ela quer ser maquiada. Então, eu assim, aprendi muita coisa. Fora isso, você também podia crescer, eu percebi que dava para fazer carreira lá dentro. Porque até então, eu pensei, é um shopping, é para ser vendedora. Aí eu entrei, eu vi, nossa, a galera vem aqui, eles viram gerentes, viram supervisores, viram treinadores de maquiagem, viajam o Brasil inteiro. Aí eu falei, nossa, bem legal. Até então, eu tava achando que você ia ficar aqui por um tempo, tipo, aprender e ir embora, né? E aí eu falei, nossa, eu acho que eu quero crescer aqui dentro. E aí eu comecei eu falei, eu quero ser treinadora. Eu quero ensinar os vendedores da loja, as pessoas que entram novas e... Enfim, tipo, eu realmente admirava muito os treinadores. Você falava, nossa, eles sabem muito, eles entendem muito. E antes, assim, né? É que hoje mudou muito, mas na época, assim, era época de ouro. Então, a galera, tipo, viajava pra maquiar lá em Nova York, não sei o quê. Tipo, assim, meus olhos brilhavam, assim. Eu falava, nossa, dá pra fazer tudo isso, sabe? E aí... Tipo, a gente tinha um direcionamento dos supervisores, do gerente. Eles perguntavam de tantos em tantos meses, o que você quer fazer aqui, né? Pra que lado você quer? E eu falei, eu quero ser treinadora. Então, eles iam meio que me ajudando a desenhar um caminho para chegar lá. E aí falaram, se você virar subgerente, gerente, é mais fácil. Porque treinadora não é só maquiar, você tem que gerenciar as pessoas. Gerenciar o treinamento. Entendi. Você tem que ser organizada, fazer a planilha, fazer as apresentações, nananã. Aí eu falei, então tá bom, não tô afim de ser gerente, mas vou tentar. Aí virei subgerente e aí fui pro Center Norte, Shopping Center Norte. Eu fiz
Passeio em todos os shoppings, porque mesmo nos shoppings que eu não trabalhei fixo, eu fui trabalhar algumas vezes. E mesmo o dia a dia do shopping também eu aprendi muito, 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 assim, a lidar com pessoas, tanto os clientes quanto os funcionários, entre a gente, quando eu virei subgerente, lidar com o gerente, com os vendedores, Aham. tipo, eu aprendi muito. E aí chegou, eu realmente, assim, eu acho que eu fiz tudo que eu precisava fazer lá dentro da máquina. Eu participei de São Paulo Fashion Week, maquiei em algumas campanhas, fiz umas coisas que eu acho que eu não posso falar porque eu tinha que assinar os contratos, mas fiz muita coisa legal, assim, que eu nunca teria feito se eu não tivesse trabalhado lá. Não que eu nunca teria feito, mas eu acho que o caminho teria sido muito mais longo. Todas as lojas da MAC são próprias, assim, não são franquias? Eu acho que é tudo próprio, Então, é como você sente que faz parte de uma grande empresa, não é que Isso. você... Entendi. E tinha um grupo lá que, assim, era muita pressão. Você tinha que vender, tinha que bater meta. Só que você também tinha meta de quantas pessoas você maquiava por mês. E tinha meta de tudo, assim. Você tinha que arrumar as gavetas, né? Colocar na validade certa. Colocar os batons na ordem certa. Tipo, tudo tinha que estar muito bonito. E também... Esqueci o que ia falar. Mas, enfim, aí tinha esse grupo que era o grupo que fazia eventos. Então, a gente ia maquiar em desfile, nananana. Só de ter entrado nesse grupo, eu já fiquei muito feliz, porque tinha várias etapas, testes para fazer e tal. E na época que eu já estava assim, muito cansada, eu já estava querendo sair da MAC, eu vi que... Eu falei, nossa, eu acho que eu já aprendi muito. Tipo, se não for para virar treinadora, eu não vejo E você mais não tinha pra onde virado crescer. treinadora, então? Não, porque assim, alguém tinha que morrer. É porque foi mudando muito ao longo dos anos, né? Então, realmente não Você fala fase de ouro da MAC, fase de ouro da maquiagem. Quando você falou que a fase de ouro era porque se vendia muito fácil? Era muito fácil. É porque era praticamente a única, né? Tá, a MAC não tinha concorrente. Agora tem Sephora, Beleza na Web, tem... tem tanta farmácia, qualquer lugar vende maquiagem, né? Mas enfim... Nessa época de shoppings indo pra lá, os teus pais de boa não falavam assim... E aí, você não vai fazer outra coisa? Eu tava fazendo faculdade, pelo menos, né? Tá. Então... Tanto que eu brincava muito na época, falava assim, que... toda hora eu mudava de faculdade, né? E aí, um pouco antes de fazer essa de estética, eu falei... Ai, mãe, pai, eu acho que... Eu vou ser atriz na Globo. Não quero fazer faculdade. Aí meus pais, tá bom. Tipo, eles já estavam tão assim, essa menina... entendi. Ela, tipo... pode fazer, sabe? Essa menina Logo vai mudar de ideia de novo e vai fazer outra coisa. Eles nem ficavam mais assim, em cima de mim, sabe? Hoje eles entendem o que você faz? Acho que maior parte eles entendem. Isso aí eles ainda ficam assim, como assim? Fica gravando uns vídeos, tipo, como assim? É estranho pra eles. Mas eu acho que essa época, por ter ido pra Coreia... E aí, ter descoberto que eu queria trabalhar com beleza. Aí, fui trabalhar no shopping. Isso tudo, assim, abriu minha cabeça. E me fez ver que, nossa, é isso que eu quero, então vou correr atrás. E eu queria ser treinadora. E aí, eu lembro que tinha uma coisa muito legal, que era assim... Como é que era? Trainer for a day. Então, você ia lá e fingia que era treinadora por um dia. Eles te davam tipo... Você ia ter que fazer alguma apresentação lá na frente. Aí eu nunca esqueço que a primeira que eu fiz era falar sobre pincéis. Então, eles ensinavam, você vai ter que decorar esse texto aqui, e aí vai ter o PowerPoint, você vai passando e vai explicando. Nossa, foi horrível. Eu tava tremendo, eu tava muito nervosa. Você ainda era tímida? Muito tímida. E eu tava falando assim. E eu falei em 2 segundos. Aí eu pensei, assim, não olhei pra ninguém, falei assim, ai, terminou. Sabe? E aí, depois, a treinadora veio falar comigo, ela, então, você quer ser treinadora? Porque não tem como desse jeito, sabe? Você não olhou pra ninguém. Na cara, assim. Depende direto. Da pessoa que falava. Você não olhou pra ninguém, você falou baixo, você falou muito rápido. Aí, nossa, eu lembro que esse dia, assim, eu fiquei arrasada, sabe? E também ela tinha falado que minha maquiagem não tava boa. Tudo. Então, tipo assim, que lixo! Meu Deus! Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que fui pra casa, chorei. E aí eu falei, nossa, nem maquiar eu sei. Aí não sei, tipo... Sabe, essa é uma coisa que eu tenho até hoje, mas hoje tá um pouco mais fraquinha. Que eu acho que eu sou muito impulsionada pelo não.
Se alguém fala assim, você não vai conseguir fazer, De contrariar. então peraí que Tá. você vai ver. Hoje eu melhorei um pouco, tanto Aham. que eu tento pensar hoje que eu quero fazer as coisas por mim, porque eu quero, não porque alguém falou, me desafiou. Desafiou. Mas na época eu era muito assim, eu não consigo. Aí eu comecei todo dia, 3 horas antes de ir pro shopping, eu pegava uma maquiagem e falei, de algum jeito essa maquiagem vai encaixar no meu rosto, no olho. Ficava lá. E aí chegava pronta no shopping. Os primeiros ficaram horríveis. Só que de tanto treinar, começou a ficar bom. E nessa época foi quando o Instagram começou. Tá. E aí, a própria MAC falava que, tipo, vocês podem postar no Instagram de vocês mesmos e a gente vai colocar a hashtag da empresa, tal, Aham. né? Para as pessoas acharem mais fácil. Pra você poder... aí Tô você- falando muito. Não. É que você falou que tem horário, mas é só mas tá longe Tá ainda. bom. Tá longe. Mas E aí eles redirecionavam, repostavam isso? Não Na existia época isso, nem não. tinha ainda Então, a não MAC tinha isso. do Brasil, o Instagram da MAC Tá. do Brasil, só tinha de fora. Mas era só entre a empresa do Brasil. Aham. E aí eu comecei a postar, e eu comecei a chamar atenção entre os meus amiguinhos e entre os meus superiores, tipo assim. Falou assim, nossa, você realmente tem talento, sabe? Mas eu ainda me senti, até hoje eu me sinto muito segura. Mas era vídeo já falando também? Não, era só foto. Só foto, tá. Tipo, maquiava e tirava foto. Entendi. E aí eu comecei a virar referência, assim, bem de leve, né? Mas tipo, ela é asiática e ela sabe maquiar asiática. E aí eu lembro que quando eu fui pro Center Norte, aí... E na Paulista também começou um pouco. Quando iam agendar maquiagem, vinha asiáticas. Eu quero fazer com ela. Porque eu era asiática. E aí... Tipo, depois que a cliente ia embora, eu falava com os amigos assim, mas nem eu sei maquiar, por que vocês marcaram pra mim, sabe? Tipo, e aí eu tive que ir aprendendo no meu rosto, assim, tipo, aos poucos, eu fui treinando todo dia. Eu falei, tá muito estranho esse negócio, não sei por quê. Eu ficava olhando a foto, eu falei, é porque eu não tenho dobrinha nos olhos. É porque o meu olho é mais caidinho. É porque o meu olho... ele é... Tipo, a minha sobrancelha é mais reta, eu não vou conseguir encaixar a sombra desse jeito. Aí eu fui... Tipo, parece fácil, mas eu demorei um tempão pra, tipo, entender. E aí, com isso... Então, você nunca tinha procurado um vídeo de tutorial de maquiagem de asiático? Nem tinha direito. Acho que se procurasse, deveria ter. Americanas tinha, brasileira não. Ou coreanas mesmo. Coreanas ensinando coreanas. Pode ser, mas eu não... Então, nem pensou em procurar isso. Nem pensei. Aí... Mas um pouquinho depois eu comecei a seguir umas coreanas americanas. E até hoje, assim, me ajudou muito me ajudou muito com autoestima, a me enxergar como asiática, me achar mais bonita. E aceitar meus traços, assim, sabe? Porque eu já tive várias fases que eu falava, nossa, quero fazer cirurgia. Meu olho é muito pequeno, queria ter dobrinha. Queria ter o rosto mais fino, queria ter o nariz assim, Aí você começa a pensar, tipo, você quer mexer tudo, né? E enfim, aí, por ter passado por isso na MAC, por querer tanto ser treinadora, eu me forcei a falar lá na frente. Falei, eu vou falar, vou tremer, mas vou falar. E aí foi isso, eu fui aos poucos me forçando a fazer. Mesmo quando não me chamava, eu falava, eu quero ir. Porque eu queria... insistir. E tomou outras patadas depois daquela? Chorava muito. É? Sim, chorava muito. Eu achava, nossa, horrível. E aí você tinha coragem de voltar e tomar outras Sim. patadas. Eu falava, se eu não tentar de novo, eu não vou melhorar. E vou ficar aqui pra sempre. Eu quero mais. Uhum. E aí, enfim, aí eu decidi sair da MAC, já não tava feliz lá. Falei, fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui. Aí... E eles perderam a treinadora. Se eles tivessem dado as chances de você ser treinadora, talvez você estivesse até hoje, por exemplo. Mas sabe que, assim, depois de uns anos, eu percebi que não era pra mim? Ser treinadora? Na época, assim, eu falava, nossa, é isso, por quê? Porque que injustiça, não estão chamando, não sei o quê. Mas várias coisas que não deram certo pra mim, hoje eu vejo que não era pra ter dado. Quer dizer, se tivesse dado, eu ia ter seguido outro caminho, mas... Vendo hoje, assim, não era pra ser mesmo. Acho que foi justo eu não terem te dado essa chance. Não era, porque assim, na época eu pensava, eu sei maquiar, eu sei treinar, porque não estão me chamando. Aí, hoje eu penso, nossa, mas eu não tinha emocional nenhum. Eu não tinha inteligência emocional, eu não ia saber gerenciar a galera, eu acho que eu não ia aguentar ficar viajando pra lá e pra cá. Entendi.
talvez eu não soubesse lidar com as pessoas, ter que falar coisas difíceis para elas, assim, todo um conjunto. E você percebeu tudo isso por causa de outras patadas do futuro que foi tendo? Acho que sim. Ou por ter tido outras oportunidades e aí parar para pensar, falei, nossa, não, Tá. isso aqui faz muito mais sentido do que ter sido treinadora. Aí você saiu da MAC, então. Saí da MAC, aí fiz vários freelas. Como as pessoas te achavam? Pra Pelo poder fazer- Instagram. Pelo Instagram, Assim, tá. eu tinha começado por causa da MAC, aí eu continuei postando, assim, os Uhum. trabalhos que eu fazia. Aí eu até parei um pouco de postar meu rosto. Postava mais as modelos que eu fazia, os trabalhos. Mas era bem aleatório, bem... Tipo, não tinha pressão. Já tinha coreanas te procurando? Aí começou aos poucos. Na época da MAC já começaram a me procurar. E eu falava, não tenho tempo. Não consigo. Aí quando eu saí, me deu um pouco de medo. Porque assim, uma coisa é você tá lá naquela estrutura. Aí você sair, você que tem que montar sua mala, você tem que ir até a pessoa, você tem que abrir um estúdio, enfim. E eu tinha muito medo. Mas aí aos poucos fui atendendo uma aqui, uma ali. E aí eu fui vendo que, nossa, eu só tenho cliente asiática praticamente. E aí, vou resumir assim, mas conversando com várias pessoas e eu acabei percebendo, nossa, eu acho que esse é o caminho. Beleza asiática. Eu, no começo, não queria. Porque eu ainda tava nessa vibe rebelde, assim. Sou muito brasileira, nossa. Que maquiagem coreana que... Ai, nossa, você mais uma coreana maquiando um Bom Retiro, maquiando coreano, trabalhando com coreano, não quero. E aí, com o tempo, minha cabeça também foi abrindo nesse sentido. Eu falei, nossa, que preconceito que eu mesma tô tendo com isso, sabe? E foi muito legal também, essa época. Aí eu comecei a... Tô resumindo bem resumido, tá? Porque senão eu falo muito. Mas aí eu comecei a dar aula de automaquiagem para asiáticas. Eu abri turmas grandes. Dava aula onde? Eu aluguei o estúdio de uma amiga maquiadora. E depois eu abri o meu. Porque eu vi, nossa, tá. Agora vi que tá estável. No Bom acho que vai Retiro? ter no Bom Retiro. Só que aí veio a pandemia. Isso foi antes da pandemia. Foi, assim, uns 6 meses antes da Chamava pandemia. como o estúdio? Nossa, eu esqueci. Eu acho que era meu nome mesmo. Tá. Ou eu até coloquei o nome estúdio, o número da sala, Aham. mas era meu nome, tipo, Aham. praticamente. E as pessoas iam pra aprender a fazer maquiagem. Isso. Então eram turmas, e aí eu ensinava a se maquiar, e eu fiz parceria com a MAC. E aí, nessa época também, aí eu comecei a crescer mais no Instagram. Tipo, algumas marcas começaram a perceber que eu existia, aí mandavam maquiagem, aí eu também dei aula numa escola de maquiagem, e aí eu conheci muita gente, e aí, aos poucos, eu fui ficando mais conhecida, assim, não famosa, mas tipo... YouTube você não chegou a tentar nessa época? Não. Até hoje eu falo que eu vou fazer, mas ainda não fiz. E que é muito mais trabalhoso, né? Sim. YouTube. E aí, aos poucos, assim, aí uma pessoinha foi me chamando para fazer uma entrevista, outra também. E aí eu fui fazendo alguns contatos. Mas ainda assim, eu tava trabalhando, dando aula e maquiando noiva, formandas e tal. Aí chegou a pandemia. E aí eu tinha até marcado uma aula para começar, e que ia ser em março. Aí fecharam tudo, não sei o quê. Aí eu fiquei, ixi. Mas tava todo mundo pensando, uma semana, 2 2 meses, semanas, tipo, vai voltar, né? Aí eu falei, tá, então vou segurar, né? Eu devolvi tipo, cancelei o curso, devolvi para quem tinha pagado já. E aí eu fiquei segurando o estúdio por uns 6 meses. Nossa. Tipo, dá um nervoso, porque assim... Mas o proprietário, ele deu um desconto? Deu um desconto, mas ainda assim, sabe? Uhum. Tipo, eu não tava ganhando nada. E deu um nervoso, porque assim, por já ter passado por situações difíceis financeiras, eu tenho muito nervoso disso, assim, sabe? Uhum. Então, eu sempre... Mais velha, né? Porque mais nova eu também já tive épocas que eu gastava tudo. Mas eu era muito... Queria muito segurança. Então, antes de abrir o estúdio, eu já tinha juntado dinheiro pra me segurar por uns meses se ninguém viesse se maquiar. Então, fui gastando. E aí, que nervoso, sabe? Aí, passou 6 meses e falei, acho que não vai voltar. E aí, a galera começou a fazer aula online, não sei o quê. Só que eu não tava tão animada para fazer esse formato. Eu achava que eu não ia conseguir passar tão bem. E aí, nesse meio tempo, começou a pandemia, as marcas começaram a mandar proposta para mim. A gente vai lançar esse produto, a gente queria que você fizesse pra gente um conteúdo.
Só que assim, eu não entendia nada, era muito... E você já tinha assim, bastante seguidor para poder justificar as empresas chegando em você, assim? Eu vou chutar porque eu não lembro, tá? Mas eu acho que na época eu devia ter entre 10 a 20. Eu não Tá. lembro. Aham. E aí, enfim, comecei a fazer assim em casa, sem saber direito o que eu tava fazendo. Tipo, o que me ajudou muito é que, como eu já gravava vídeos de maquiagem pra chamar pra, pra fazer propaganda minha, para as pessoas virem fazer aula comigo e se maquiarem comigo, eu Uhum. tava acostumada a me filmar. E esses vídeos eram veiculados no Instagram mesmo? Tipo, mas assim, não tinha pressão. Uhum. Eu tinha que vender as vagas, mas tipo, não tinha pressão. Ai, todo dia eu tenho que postar e tem que ter tantos views, tantos likes, não tinha. Mas as sabe? marcas passam o que elas querem? Tipo, as metas que você precisa atingir quando eu te mando alguma coisa? Não é meta especificamente, eles passam um briefing com o que eu tenho que falar do produto e como eles querem, tipo, é um vídeo, é uma foto. Geralmente eles passam do geral, assim, a roupa que você tem que estar usando, o ambiente, Ah, até isso. quanto tempo tem que ter o vídeo, Aham. enfim, essas coisas. Mas de resto, assim, e tem, dependendo da marca, quando são mais tradicionais, é tipo, praticamente apresentador, assim, que falar o que tá escrito ali. E tem outros que deixam você mais livre, você faz como você quiser. Então foi. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu nunca imaginei ser blogueira, influencer. Tudo passa pela cabeça de todo mundo que. A primeira vez que passou, você lembra quando foi? Quando eu ainda era maquiadora, eu pensava, Tá. nossa, que fácil, é só tirar uma foto. Ah, Sabe, tipo assim? aham. Ai, ser maquiadora é muito mais difícil. E realmente é. Tá. Tipo, não, é que. É difícil comparar, mas eu digo em questões de privilégios, Tá. sabe? São trabalhos diferentes, esforços diferentes. É que nem quando tem um trabalho em grupo de... O meu sócio, ele falou isso, eu achei muito engraçado. Quando você tem um trabalho de grupo em amigos, ele falou assim, cara, eu tinha pavor de ter que apresentar. Eu preferia fazer todo o trabalho e aí, cara, vai lá você e apresenta. Aí tem gente que vai enxergar de uma forma, é muito mais Sim. fácil ele só chegar ali e apresentar. E ele não, ao contrário, ele acha muito mais difícil ele apresentar. É muito relativo. Depende das suas aptidões. Sim, das suas aptidões, da vida que você tem mesmo. Uhum. Tipo, depende de várias coisas. Mas na época, né, eu correndo pra lá e pra cá com mala pesada, tipo, correndo atrás de vários trabalhos pra poder pagar conta, não sei o quê, eu pensava, pô, ser influencer é muito mais fácil. Se um dia rolar, quero. Só que quando começou tudo isso na pandemia, né, eu comecei a fazer porque eu falei, tá, eu ainda vou continuar maquiando, na minha cabeça eu ia voltar depois, Uhum. e vou fazendo um maquinho ali e tal. Só que aí, hoje eu tenho uma assessora que cuida dos trabalhos pra mim, ela faz a ponte entre as marcas e eu, Tá. entre a gente, né? Era pra ela que eu tinha que ter mandado mensagem pra chamar você pra vir pra cá, então. Ai, porque eu sou muito famosa, né? Mas enfim, ela que faz essa ponte. E a gente se conheceu num trabalho que eu tava fazendo, tava maquiando umas influencers. E aí, todas assim, muito grandes, com 1 milhão de seguidor e tal. E aí ela falou pra mim, eu te sigo. Aí eu olhei pra trás assim, tipo, o que ela tá falando? O que ia seguir, né? Aí eu, ué, o que ela tá falando? Você me segue? Ela porque você é asiática. E ela é mestiça, né, birracial. Aham. Japonesa e brasileira. Ela porque você é asiática e aí eu acho que suas dicas dão muito certo pra mim. Aí eu, sério? Ela minha amiga também te segue, não sei o que. Ai, que legal. Que até então você não sabia que você era uma influencer. Eu assim. ficava, tá, eu posto, mas é pra Aham. divulgar meu trabalho. Eu não pensava assim, as pessoas me seguem e acham legal tal. Eu, legal. Nunca mais falei com ela. Passou 1 ano, chegou a pandemia e tal, ela me mandou uma DM. Ela falou, então, lembra de mim, que a gente se conheceu lá e tal? Pô, eu tô vendo que você começou a fazer uns trabalhos, eu acho que você tem muito potencial. O que você acha da gente tentar, né? Só que eu tava muito segura. Falei, eu não sei ser influencer, eu não quero ser influencer. Bem, bem louca. Tipo, uns anos atrás, eu quero muito ser influencer. Mas é que na minha cabeça, nessa época da pandemia, era assim, nossa, eu me sacrifiquei muito pra hoje ser vista como maquiadora e não como influenciadora. Gastei tempo, dinheiro, abri estúdio, não sei o quê, não sei o quê. Então, na minha cabeça, era um regresso, virar influenciadora. E eu mesma tinha preconceito com a profissão. Tá. Eu pensava assim, meio assim ainda, sabe? Pra tirar uma foto. Apesar de eu ter começado a fazer um trabalhinho aqui e ali, eu não conseguia enxergar como profissão. E aí, ela falou, vamos tentar. Eu falei, tá, então vamos tentar 1 mês.
Se eu não gostar, não quero mais fazer. Aí agora faz 3 anos. Mas é muito louco, assim. Tipo, eu ainda acho muito estranho. Ela corre atrás de trabalhos também? Isso. Tá. Porque geralmente, quando o pessoal trabalha com criação de conteúdo, é muito normal. O que me dificultou um pouco a minha pesquisa, você não tem um link no seu perfil. Ah, mas link pra... Para poder ver os seus trabalhos. Geralmente o pessoal usa como se fosse um Ah, é portfólio. porque o meu trabalho é o Instagram. Exato. Não, mas até aí, tipo, se eu sou uma empresa, eu quero anunciar, aí vai mandar mensagem por lá. Geralmente manda um e-mail ou DM. Entendeu? Não é que já tem todo lá, Não, a assessoria, a produção, não sei o que e é tal, só um né? e-mail mesmo. Aham. Mas quando você ainda tá na dúvida, tipo, Se eu sou influencer, você não? tá, eu tô no meio, pra você falou que vai fazer o quê? Alguns anos já? Vai dar 2 anos e meio. Vai dar 2 anos e meio, mas a impressão que você ainda tá naquele primeiro mês, ainda tá tentando descobrir? Nossa, hoje eu vejo assim como eu evoluí Tá. em questão de segurança. Porque até hoje eu ainda fico muito segura quando eu vou postar uma coisa. Essa maquiagem ficou muito boa. Só 2 pessoas deram um like. Sabe, você fica... você entra nesse mundo. Aham. Porque até então eu era maquiadora. Se deram like ou não, tá. Tudo faz. Me achou feia? Tá bom. O importante é alguém pagar o curso ou me chamar pra ir maquiar alguém no exatamente. casamento, alguma coisa Exatamente. assim. E eu não mostrava nada da minha Aham. vida, era só maquiagem. Agora já é um pouco misturado. E isso me incomodava um pouco também. Eu falava pra minha assessora, mas eu não quero mostrar minha vida. Mas ela que pedia? Não é que ela chegava a pedir, mas é meio natural, porque não tem como o dia inteiro só ficar mostrando batom, esmalte, skincare, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É meio natural. E aos poucos você vai se sentindo mais à vontade pra falar. Uhum. Tipo, e aí foi expandido também. Eu percebi que como maquiadora eu acabava ficando muito restrita. Como influencer eu posso falar sobre saúde mental, autoestima, representatividade asiática. Tipo, Você pode falar sobre tudo isso porque são assuntos que você gosta, Porque que eu você quero. acha importante, Aham. mas se preocupa se são assuntos que vão monetizar? Não, nessa parte não. Tá. Até porque é bem misturado, né, o Aham. conteúdo. Nesse meio tempo, você foi mais 2 vezes pra Coreia? Sim. Mas já sabendo que agora eu trabalho na área de cosmético, vou lá como fazer pesquisa. Não, eu ainda era maquiadora. Nas 2 vezes que eu fui, eu Mas ainda era você foi por maquiadora. quê? Porque eu queria. Tipo, Pra quero passear. passear, comprar maquiagem, skincare, não sei o quê. E cada vez que eu fui entendendo mais meus pais, entendendo mais a cultura. Você ficava em casa de parente, alguma coisa assim lá? Não tenho nenhum parente Não lá, tem? infelizmente, não. Ah. E como que você vai só esbarrando com o coreano no metrô? Não tem como você entender como seus pais pensam mais indo pra Coreia. Eu acho que é um conjunto, assim, por ter ido pra Coreia, eu acabei me interessando mais, então eu comprava livros Tá. sobre temas, não temas coreanos, mas assim, com personagens coreanos. É muito recente, né, ter livro Uhum. traduzido para português. Antes só tinha em inglês. Uhum. E autores coreanos ou coreanos americanos. Então eu comecei a ler mais livros. Eu ia para os museus com outro olhar. Tipo, eu fui no Museu da Linguagem. Eu tinha ido a primeira vez. Fiquei, tá, legal. Você foi porque você botou no roteiro pra ir? Tá. Sim. Aí, na segunda e na terceira vez que eu fui para esses mesmos museus, eu já enxerguei tudo com outros olhos. Falei, nossa, talvez a língua coreana nem existisse hoje. Nossa, minha mãe insistiu pra gente comer comida coreana. Talvez hoje a gente não gostasse, sabe? Tipo, e aí eu comecei a ver várias coisinhas, assim. E começou a fazer muito mais sentido. Eu comecei a ter mais orgulho de ser coreana. Tinha alguém pra falar sobre isso? Como assim? Por exemplo, a sua irmã não tava nessa mesma pegada. Ah, sim. A sua irmã devia pensar assim, nossa, a louca tá ficando corebona, por exemplo. Tô pensando, assim. Eu acho que foi aos poucos, assim. No começo, acho que eu guardei mais pra mim. Tipo, eu sozinha, ai, nossa. Uhum. E com o tempo, acho que eu fui compartilhando coisas no Instagram. Mesmo quando eu ainda não trabalhava com o Instagram, eu comecei a falar algumas coisas. Tá. Sempre foi aberto o perfil. Sempre foi aberto. Uhum. É, Na pesquisa que eu fiz de você, você também morou um tempo em Los Angeles. sim, aham. Foi quando, mais ou menos, isso daí? Foi bem quando eu terminei de fazer letras. Quando eu parei de fazer, eu fui Foi antes de ir estudar. pra Coreia. Isso.
Tá. Mas lá você tem Los Angeles é tipo a maior cidade coreana fora da Coreia, por Mas exemplo. lá eu falei mais espanhol do que coreano. Tipo, eu também fui estudar inglês um pouquinho. Trabalhei um pouquinho lá também, estudei um pouquinho. Mas lá também me ajudou um pouco a gostar mais de ser coreana. Uhum. Tipo, comida coreana lá é muito gostosa. Aham. Tipo, é muito saborosa. E era um pouco mais fácil de eu entender as coisas, porque estava em inglês. Eu podia falar com alguém em inglês. Podia comprar livros em inglês, de assuntos coreanos. Aham. Então, isso também me aproximou muito Entendi. da cultura. E aí, a última vez que foi pra Coreia foi quando, então? 2018? Não sei se 16 ou 18, que eu tô com a cabeça muito ruim. Tá. Por Foi aí. antes da pandemia Antes da também. pandemia, Entendi. Pretendi de novo? Eu quero, porque eu queria muito levar meus pais. Eu acho que é mais um sonho meu do que dos meus pais. Porque, assim, meus pais já estão aqui mais de 40 anos, Não né? foram pra nenhuma vez? Não voltaram, nunca mais voltaram. E eu fico com vontade, assim, de levar eles, falar, tipo, pra eles falarem, aqui era meu bairro, aqui era não sei o quê. Será que eles sabe? lembram ainda? Ou... Acho que deve ter E mudado ainda muita existe coisa. também, Acho que muita coisa fechou. Tem uma menina que eu sigo, não, como chama? Qual a palavra do YouTube, o verbo? Uma menina que eu... Você é inscrita do canal. Isso, inscrita, né? Que cada rede tem um nome, né? Aham. E ela é coreana-americana e ela levou a mãe, depois de um tempão também sem ir. Só que a avó dela mora na Coreia. Então, ela filmou, assim, né? Ela se reencontrando. Nossa, chorei muito. Tipo... E é engraçado, assim, tudo que eu aprendi de choro quando era mais nova, eu tô soltando tudo agora, assim. Quando Hobby... eu era criança, não chorava tanto? Não, criança chorava, assim, Aham. mas, tipo... Adolescente, Tá. 20 e poucos anos, eu segurava. Tipo, não adianta chorar. E agora, sim, é hobby chorar. Tipo, chora. Mas eu também percebo que tudo que é em coreano, os seriados, os livros, os personagens, assim, me faz chorar, me toca de um jeito que, se eu leio um livro de personagens brasileiros, não vai me tocar desse jeito. Aham. Tipo, uma mãe coreana falando para um filho... Tipo, é muito mais profundo, assim, sabe? Que eu não sei se você conhece, eu era da turma do rock, fingia que não gostava de música coreana. Tá. Eu digo, assim, eu não gostava, mas era impossível a música não ficar na cabeça, né? Uhum. E aí surgiu um grupo chamado T.O.D. Aham. E aí tinha uma música que o pessoal falou assim, nossa, eu ouvi essa música, ela é muito triste, ela chora. Eu falei, que música que é? É o Monique, tipo, é a música que é da Ban. Aí eu fui ouvir, e meu coreano assim, não é muito bom, hoje é melhor, mas na época eu fui ouvir, aí eu lembro que tem uma parte que ele fala assim, minha mãe não falou que não gosta de jjajangmyeon, tipo, eu pedi jjajangmyeon pra minha mãe, e minha mãe falou que não gostava de jjajangmyeon, então eu comi o jjajangmyeon todo sozinho, né? Aí alguém me comentou assim, eu dei risada, né, do tipo assim, mano, que... jjajangmyeon na música, em nenhum momento eu consegui imaginar o jjajangmyeon numa De um jeito música triste. que seria triste, né? Por exemplo. É igual tapioca. Você consegue imaginar uma música que fala tapioca, é uma música que é triste, né? E aí... Eu já tinha ouvido, aí um amigo, um conhecido, na verdade, fez um comentário na escola coreana dessa música. Aí quando eu já ia engatilhar esse mesmo comentário, essa mesma piadinha que eu fiz, eu lembrei que esse menino tinha perdido a mãe não fazia muito tempo, né? E ele também... E ele é um menino rico, assim. Ele nunca passou dificuldade a ponto da mãe ter que fingir que não gostava de jjajangmyeon para o filho comer. Mas aí depois começou a fazer muito sentido. Assim, são coisas que... Sim. Né, a convivência nossa que... Eu acho que as novelas... Eu não sei se é talvez por nós não sermos tão brasileiros, a gente assistiu uma novela, talvez a gente não perceba esses pequenos detalhes também, né? Que a gente percebe por ser coreano, principalmente nessa questão dos pais ser meio Pode durão ser. e não posso demonstrar, e aí por trás tá o filho olhando e percebendo. Pode ser. Né? Eu fico... E aí... Tanto que quando começou a ver o bombardeio de conteúdos de fácil acesso, eu lembro que antes de ter Netflix, eu tava viciado em procurar filmes coreanos com legenda em inglês no YouTube pra assistir. Entendeu? Quando que... Pra não perder a linha do tempo assim, quando que você percebeu que, nossa, existe um negócio chamado K-Beauty? Desde da primeira vez que eu fui pra Coreia.
Tá. E na época eu até falei, nossa, quero trabalhar com isso. Mas até então você imaginava que isso era um K-Build só pra asiáticos, só pra coreanos. Tipo, eu não imaginava assim. Não, até imaginava um pouco. Na época eu até pensei, vou importar isso. Só que eu só precisava de milhões que eu não tinha. Então eu falei, Importar, você diz, os cosméticos. eu Que você fiquei, achava nossa, muito quero melhor. trazer, tipo, pra cá. As embalagens são muito bonitas Tá. e, tipo, toda a ideia, assim, dos produtos eu achava muito legal. Mas foi mesmo quando estourou aqui no Brasil, que começaram a falar de K-pop, aí K-beauty. E eu também cresci muito na internet por causa disso. Foi tipo, eu tava na hora certa, no lugar certo. Entendi. A tempestade perfeita. E eu também não, apesar de, ok, eu sou coreana, eu vou falar de alguns temas asiáticos ou coreanos, mas eu não queria ser conhecida só por isso. Ser colocada nessa caixinha. A Camila é K-beauty, é só isso. Eu acho que isso é uma dor, eu acho, hoje, porque o influencer, o criador de conteúdo, é uma coisa relativamente nova. E nós como coreanos, a gente tem essa sorte da Coreia ter tido esse projeto conspiratório muitos anos atrás de dominar o mundo pela cultura, né? E a gente tem essa sorte. Mas aqui no Brasil, eu percebo, assim, conversando com as pessoas, é que é muito normal isso. Eu não quero ser conhecido só por fazer conteúdo exclusivamente coreano, até porque a gente não é só coreano. Sim, a gente também é brasileiro, né? É muito complexo isso, né? Tipo, porque... A gente tem que dosar, a gente tem que botar um freio, né? Sim. Pra não ficar querendo só pensar nisso toda hora. Sim. É um pouco injusto, né? A gente gosta de uma coisa, a gente poderia fazer à vontade aquilo, sem se preocupar se o algoritmo vai querer só engajar em relação a isso no futuro. Tipo, eu acho que realmente a gente que tem que, tipo, dosando, como você falou, vou dar um exemplo assim, que eu tava falando até esses dias, e muitas vezes eu falo com a minha irmã, quando eu conheço alguém novo, ou alguém que eu não conheço muito bem, às vezes até a gente é amigo há muito tempo, que não são coreanos, falam, vamos sair pra comer? Vamos naquele restaurante coreano? Ou vamos, me leva lá no lamen, tipo, asiático é lamen. Vamos passear lá na Liberdade? E, tipo, eu não me importo, eu gosto. Só que, assim, as pessoas só te associarem a isso também é chato. Só que se eu não falo, elas vão saber. Na cabeça delas, às vezes, as pessoas não fazem por maldade, muitas vezes. Sim, lógico. Na cabeça delas é assim, ela vai amar. Ela é coreana, ela vai amar se eu pedir pra ir num restaurante coreano, sabe? Então, acho que se a gente não fala, não vão saber. É chato, porque fica o peso todo pra gente, mas é isso. Tanto que quando eu descobri, não que surgiu, quando eu descobri um restaurante aqui no Bom Retiro chamado Choson Garbi, que é onde você mesmo assa carne e tem que ter carvão e tal, assim, eu fiquei apaixonado pelo restaurante. Aí eu fiz uma postagem assim, nos stories falando, tipo, mostrando o restaurante. Aí começa a vir mensagem do tipo, onde que é? Vamos junto, vamos junto? Ok, vamos junto um dia. Mas aí eu fiz uma postagem, foi pra minha esposa, assim, tanto que eu não tenho foto de alguém, eu nunca fiz isso, não sou influencer nem nada. Eu pedi pra minha esposa, tira uma foto minha grelhando a carne. Aí eu postei no meu Instagram falando assim, gente, esse restaurante é tal, tal, tal. Ele cobra não sei quanto por pessoas, mas você me pagando a minha refeição, eu vou lá e grelho pra vocês, entendeu? Não engajou, ninguém pediu. Coisa que você falar, então hoje Hoje eu adoraria ter esse trabalho, assim, eu sou o grelhador, agora vou até aproveitar o podcast, você que gosta de ir no Choson Garbi, mas não quer ficar lá fazendo a carne, eu cobro apenas a minha refeição e eu grelho pra todo mundo lá de boa, entendeu? Mas isso que você falou é verdade, né? Tem muitos amigos não coreanos que ouvem podcast pela amizade, talvez, eu não sei, né? Tem que ser muito amigo, eu acredito, pra ficar ouvindo. Porque são amigos que não são nem interessados tanto em cultura coreana, é pela amizade, né? E devem estar ouvindo agora, né? Gente, o que a Camila tá falando assim, eu não me sinto mal quando vocês falam, quando a gente marca pra sair pra comer e a gente tem que sair pra comer comida coreana. Eu não me sinto mal. Sim. Mas de vez em quando você fica pensando, podia ter ido num outro lugar. Churrasco, feijoada, né? Dá uma variada. Por exemplo, você falou feijoada agora, eu tenho certeza que a Lívia vai estar ouvindo. A Lívia é uma dessas amigas não coreanas. E ela, na verdade, o marido dela e outro casal de amigos, eles falam assim, a melhor feijoada que existe no mundo. E assim, eu sou quase um sommelier de feijoada. Eu vou buscando feijoadas e realmente a feijoada deles é muito melhor. Eles fazem em casa ou eles têm restaurante? Eles fazem em casa. Me chama, gente. ela vai falar super top, porque assim,
a gente conhece, a gente tem um outro amigo em comum, Aham. que eu apresentei para eles, que é produtor dessas partes das carnes que vão... Que na feijoada Ah, são as carnes que tá. vão para de sal, então ele faz as carnes defumadas, né? Uhum. A gente só precisa, assim, a gente fala que o trabalho mesmo é do Navarro, que produziu os Entendi. pertences, e a gente só precisou cozinhar. E aí eu falo para assim, eu não tenho coragem de convidar vocês para ir para comer uma feijoada, né, por exemplo, né? Entendi, Mas eu entendi. também não posso ficar esperando vocês fazer feijoada para poder comer. E aí Aham. a gente sempre costuma sair para restaurante coreano. A gente só parou de ficar em restaurante coreano porque o outro casal de amigo também teve filho pequeno, a gente tem filho, então agora a Aham. gente tá forçando a Lívia, que é a madrinha da bebê que nasceu, a ficar fazendo feijoada, porque a sua filhada quer. Entendi. Ó, nova amizade, Lívia, me chama. Ela vai gostar. Quando a gente marcou, e antes de marcar, na verdade, a primeira vez que eu mandei mensagem também, pessoal que acompanha sabe que eu adoro conversar de comida, Aham. de café, tem alguns assuntos que me prendem muito, e eu fiquei pensando, nossa, eu vou falar de cosmético, eu vou falar de maquiagem, quem eu vou querer enganar, né, de que eu entendo, eu gosto de alguma coisa? Pra falar a verdade, meu primeiro contato, minha mãe, não sei por que, ela comprava alguns cosméticos que não são coreanos, Hum. e aí ela pedia pra eu ler pra saber pra que serve. Aí eu ficava assim, nossa, você compra, você nem sabe pra que serve, né? Ela ia fazer pesquisa de moda na França, comprava lá, acho que aquela coisa lá francesa pegou ela lá, e ela não soube falar Sei. não, saiu com a sacola aí eu ficava lendo, era sempre o que eu conseguia explicar pra ela, né? Mãe, vê se faz sentido. Esse aqui é depois de lavar o rosto, esse aqui é antes, esse aqui é só rosto, e esse aqui é corpo. E Aham. aí ela se virava, né? Sei. Até então, meu conhecimento. Já é bastante. Tem gente Não, que sabe. aí que assim, então eu tenho uma breve noção de que a penteadeira é cheia, não porque é uma acumuladora, mas porque, Um de pouco uma certa também, mas forma, cada um tem uma são função. coisas diferentes. É marketing, não. Também. Aí é um assunto que eu até cheguei a. A gente tem o nosso Tonari, o nosso Que clube de isso. membros. Tonari Ah, tá. quer dizer grupinhos, né? Então, por exemplo, nas escolas americanas tem o pessoal que faz cinema, faz clube de debate, faz a rádio da escola. Esses são os Aham. Tonari, né? Nas faculdades também seria a atividade Ah, extracurricular. tá. Aham. E a gente criou um Tonari que é nosso clube de membros, né? Então, nesse clube de membros, eu dou acesso às pessoas, quem faz parte desse clube paga R$ 20 por mês e tal, tem acesso a quem vai vir. Os convidados. Então eu já anunciei antes para os nossos membros Tipo, você. Ah, tá. que eu vou gravar com a Camila e esse episódio vai pro ar dia tal. Entendi, entendi. E aí eu faço isso, e aí, só que como a gente acabou de criar esse tom ali, eu esqueço de anunciar antes quem tá vindo. Então sempre de última hora, no máximo um dia antes. Aí eu postei, né, avisando que ia ter tal pessoa. Aí um ou outro, como a gente também não tem muitos membros, e acho que os membros ficam assim pensando, não vou mandar de novo, porque senão vai parecer que eu só tô mandando. sim. Mas pode mandar, gente, eu imploro. Mande perguntas, mensagens. Eu falo assim, vem a Camila, por favor, mande mensagens, eu pergunto. Eu imploro, gente, eu não entendo o assunto. E não deu tempo de alguém responder. Aliás, deixa eu até tirar aqui no modo avião para ver se entrou, mas acho difícil. Porque o pessoal, eu coloco o horário da gravação, então não dá tempo também do pessoal mandar. Mas eu vi que eu me preocupei à toa, porque... Que a gente quase não falou sobre. Maquiagem. Eu peço desculpas para as ouvintes mulheres que estavam achando que vocês vão ter vários tutoriais aqui. Tutoriais tem lá no meu Instagram, Exato. gente. Só me seguir. E são... se eu falar que são bons, eu vou estar mentindo, porque eu também não sei falar se são bons, mas são muito fáceis e gostosos de ver. Isso que eu queria dizer. Assim, a dinâmica e tal é muito legal. É que eu prometi aqui pra você que ia te liberar tempo de você voltar pra casa por causa do rodízio. Verdade. A gente já tá estourando o tempo e ainda tem algumas perguntas pra fazer no final, mas você vai ter que voltar, tá? Desculpa. A gente não terminou de falar de tudo. Eu falo muito, gente. Se deixar, eu fico 3 dias falando. Pra mim, eu tenho certeza que quem gosta do seu trabalho deve estar pensando, deixa ela falar, você tá cortando ela toda hora. Deve estar me xingando também, tá? Eu peço algumas indicações para as pessoas que vêm para cá antes de ir embora. Uma indicação é em relação à comida, o que você gosta de comer e aonde você gosta de comer. Não precisa ser comida coreana, mas o tema seria comfort food. Então, comidas que você tem afeto, quando você precisa de alguma coisa, vai trazer boas memórias.
tipo estrogonofe. Streaming, o que você gosta de assistir e quando você... o que você está assistindo agora, ou o que você assistiu que você achou muito legal. Conteúdos coreanos, novela, filme. Se não tiver também, não tem problema. Pode ser qualquer outra coisa que você está assistindo no momento. Ou alguma coisa da sua especialidade. Tá? E por último, se te colocarem numa sala de norebá, um karaokê, e falam, você só vai sair daqui se cantar uma música, qual que é a música que você canta. Aí não precisa ser coreana. A gente tem uma playlist no Spotify que chama Hits de Norebá, qual que é a música que você canta. A gente pediu para todos os convidados essas músicas. E é uma mistura, tem de tudo lá. E é como uma boa festa de Norebá é. Se você é aquela pessoa que, geralmente eu pego o microfone e monopolizo, eu canto todos, canto até a música dos outros, e aí alguém chega assim, Camila, hoje você vai cantar só uma música, então você escolhe e canta essa e pronto. Qual seria essa música? Eu vou falar música coreana, porque quando eu vou pro Norebá, a maioria que eu canto é em inglês, mas... Tipo, eu tenho, tipo assim, sei lá, umas 5 músicas que eu decorei em coreano, bem mal. Você se sentiu obrigada a saber alguma música coreana porque você sabia essas? Porque eu gostava, e aí eu fiquei tentando decorar, assim. Uma que eu gosto muito é do 21. É a Pá. Que dói. Quer dizer que dói. Isso. Ok, a Pá dói, ok. E aí, agora eu vou falar dos restaurantes, tá? Eu fiz eu já tinha me preparado, assim, de leve, ó. Deixa eu pegar aqui. São muitos? Não, restaurante, pra falar a verdade, assim, ficou muito repetitivo. Eu até vi umas pessoas falando, assim. Que falaram os mesmos? Os mesmos. Então, eu não sei se esses já falaram também. Biko, Hyundai. Sim. Asawon, que é coreano, né? São os que eu lembrei, assim. É que eu sou muito ruim. Tipo assim, eu posso ir hoje no restaurante, aí semana que vem você me perguntar, me indica o restaurante, eu não lembro. Vamos lá. No Asawon você come o quê? Champon ou jjajangmyeon? Ou é outra coisa, nem isso? Champon. Champon, tá ok. Tansuyu. Com tansuyu. Champon é um macarrão apimentado, né? E com frutos do mar. Eu falo que assim, o asal é muito bom, principalmente por causa do champon. Na Coreia eu não consegui achar melhor. Sério? E o tansuyu é empanado com molho agridoce por cima. É de porco, né? É empanado de porco. E o omurice, que é bem simples, né? Minha mãe fazia muito em casa, mas eu gosto muito. Com ketchup? Com ketchup. Que o omurice é um mexidão com ovo, né? É um omelete, assim, tipo, é bem gostoso. E aí, streamings, tipo, eu me lembrei do Pachinko, que é um livro, né? Na Apple. Você leu o livro também? Não, eu só vi o seriado, que é muito bom. Bom. Little America, que tá na HBO, que na verdade é sobre imigrante. E aí tem um episódio que é de um menininho coreano. Que legal. Little America, esse eu não conheço. É bem legal. E aí tem... Eu anotei esses dois aqui, que são meio bobinhos, mas eu acho que me marcou por eu ver algumas cenas que para mim são tão familiares, mas que eu nunca vi em nenhum outro filme, porque são coreanos. É o Always Be My Maybe. E o Pra Todos os Garotos que Eu Já Amei. Always Be My Baby é o da Ellie Wong e o Randall Park. Sabe ver umas cenas das pessoas tirando sapato, fazendo comida coreana? Pra gente é muito comum, mas eu nunca vi num filme, sabe? Então isso, assim, me tocou. Sabe, eu já comentei em um outro episódio, eu assisti esse filme com minha esposa, com pensamento de comédia romântica boba. Aí acabou o filme, o comentário que ela fez, nossa, é tão bobo, mas é tão legal, é tão gostoso. Sim. Aí que eu entendi essa questão de representatividade, porque assim, a gente assistiu um filme coreano, ainda assim não completa muito a gente. A gente assistiu um filme americano, de imigrantes asiáticos com vivência nos Estados Unidos, converge muito mais com a gente, né? Sim. E aí eu espero que, assim, né, tipo, seu podcast, eu e outras pessoas coreanas, né, as várias pessoas que apareceram no seu podcast também, que a gente possa ser um pouco disso. É bobinho, mas é isso. Conversa. Tipo, é isso. E aí eu anotei aqui também... eu gosto muito de reality show, assim, Singles Inferno, sabe? Eu acho muito legal. E eu acho muito louco, porque o padrão de beleza é muito diferente, eles se comportam de outro jeito, é tudo muito diferente. E aí, livros foi o que eu mais anotei aqui. Manda bala. Peraí que eu acabei de lembrar de mais um. Esse aqui é um dos livros que eu, tipo... É meio bobinho também, mas eu chorei. Se chama Frank e o Amor, que eu ganhei da editora. Porque, de novo, tinha essas partes, assim, muito específicas de... É sobre o que o livro? É sobre um menino que é, tipo, a gente, né? É imigrante, filho de coreanos.
E ele se apaixonou por uma menina branca, ocidental. Nos Estados Unidos, isso. Isso. E aí mostra esse conflito com os pais, nananã. Entendi. E tem muitas partes, assim, que eu chorei o livro inteiro. Mas... Você ganhou da editora para ler esse livro? para falar sobre o livro. Entendi, que legal. Aí vou falar de uns outros aqui. Grama, que a Stephanie comentou também, né? Por favor, cuide da mamãe, também chorei. Gosto de chorar, gente. Chorar. Nada a Invejar, que é Esse de eu não uma... conheço. Nossa, esse livro é muito bom. É de uma repórter americana que... Agora eu não lembro direito se ela se infiltrou na Coreia do Norte, mas enfim, ela fala sobre a vida lá. Tá. É muito bom. Tem o Minor Feelings, esse também é muito bom. É de uma autora coreana-americana. E aí ela fala sobre as microagressões que a gente sofre sendo asiático. Esse é um tema bom, hein? Muito Microagressões. É em inglês esse É em livro? inglês. Eu não sei se tem traduzido. Tá. Mas é tipo aquilo que a gente tava falando. Chamou de Camila Kinder Ovo. Ai, que bobinho. Mas é uma microagressão. Aí tudo, né? Tipo... É que aquele famoso água mole pedra dura tanto bate até que fura. É de pouquinho, mas uma hora você até esquece quem você é. É por isso que não é Camila Kim, é Camila Ri no Instagram? Não tem nada a ver. Já tinha Kim, aí eu tive que... Não conseguia encaixar de um jeito, tinha que colocar muito ponto, traço, aí eu coloquei Ri, tá. que é um pedaço do nome coreano. Você ouviu a participação da Stephanie aqui? Sim. Você viu que ela te botou como presidente dos influencers, criadores de conteúdo coreano, que a gente falou? Eu não terminei, eu tava muito tarde ontem, mas eu vi uma boa parte. Porque assim, a gente fala, que nem tem o Tom Ari, aqui no Brasil é incrível o quanto tem de associação coreana de alguma coisa. Por exemplo, de ceramistas, de tênis. Qualquer coisa que os coreanos fazem tem uma associação coreana deles. A gente tem muito cacique e pouco índio, né? Aí a Stephanie estava contando as dores que é ser influência. E ela falou que você ajudou muito ela, assim, você ajuda. Eu ainda não ajudei, não. A gente tá, inclusive, tentando marcar, não tô conseguindo bater a agenda, mas... Ela falou que ela tem dúvida, ela manda mensagem e vocês... Isso, acho que só de ter alguém para conversar e ouvir... foi o que a gente conversou praticamente hoje, né? Só de ter alguém para poder você conversar já é, né? Aí eu falei, sério, não tem ainda uma associação dos criadores de conteúdo coreano? Vamos fazer, então, e ela só. ela falou, não, eu falei, faz uma chapa, então. Aí você, se a Camila for presidente, ela já topou, ó. Vamos ver. Mas acho que talvez, no mínimo, uma roda para aceitar e conversar vocês seria legal, né? Tem vários influencers coreanos, né? Tem. Inclusive, bem mais famosos, com muito mais seguidores. Tem uns jovenzinhos do TikTok milionários dançando, assim. Tomara que não seja uma coisa só pela febre, mas que a gente consiga ficar, né, nisso daí. Né? Sim. Aí acho que a última coisa que eu queria falar, nossa, já falei demais, mas que ainda é muito confuso trabalhar com internet. É difícil, acho que mais pela saúde mental e emocional. Tipo, exige muita pressão, se compara muito. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que a internet faz que a gente não conseguiria se não fosse por ela, que é aproximar as pessoas. Tipo, quando que eu ia imaginar que, eu comentei aqui... Um dia eu comentei que, nossa, eu tava comendo kimchi da minha mãe e eu chorei, porque eu falei, um dia eu não vou comer o kimchi da minha mãe. E as pessoas me mandando DM, assim, falando, eu tenho muita seguidora japonesa também. Poxa, eu sinto a mesma coisa em relação à minha avó, sabe? Tipo, e esse tipo, eu fico até arrepiada, assim, mas esse tipo de conexão eu nunca teria sem internet, né? Então, e eu recebo, às vezes, mensagens falando que eu não me maquiava, ou eu me sentia muito feia, eu não queria ser asiática, mas depois que eu comecei a te seguir, eu comecei a me olhar de outro jeito, comecei a me achar mais bonita. E isso, assim, realmente, bem clichêzão, mas não tem preço, sabe? Tipo, essas trocas, assim, sabe? E com certeza, assim, você tá falando agora que é muito bom receber essas mensagens. Isso é que você não sabe o tanto de pessoas que você deve ter impactado, influenciado e que nem mandaram a mensagem. Sim. Se você for pensar quantas pessoas já tiveram a iniciativa de poder mandar alguma coisa e todas as outras que ainda já, né, se sentiram impactados e não falaram, né? Sim. Tá. Bom, é isso. Vai ter que voltar, que tá bom. A gente vai conseguir tentar marcar aí, porque tem mais coisas para poder falar. Eu vou estudar mais em relação a cosméticos. Você vai ter que estudar. Não. Você vai... Não, porque eu tô ficando velho, eu tô começando a perceber, nossa,
eu devia estar me cuidando um pouco melhor, assim, agora dá pra perceber que eu tô muito velho. Tá igual meu quase marido, né? Que a gente é noivo, quase Uhum. marido. Ele fala, ai, não ligo. Nossa, agora passa tudo. Fala, esse protetor solar é meu. Ele não deixa mais mexer. Agora Mas ele não é um influencer. Não. Mas ou você vai ter que fazer com que ele ensine agora a gente como eu a como se cuidar, ou você vai ter que também fazer... Ele faz umas participações especiais. Então começa a botar um quadro novo agora, assim, mulheres, vamos cuidar dos seus homens. Vamos fazer. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, tá? As portas abertas para quando você quiser vir, falar, criar seu conteúdo. Aqui a gente tá no nosso estúdio que chama Soapbox. Ele é um estúdio aberto. Soapbox quer dizer caixote, porque a gente quer poder que as pessoas possam subir, poder ter um alcance maior na sua voz, entendeu? E, bom, é isso. Muito obrigado por ter vindo e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente na próxima terça ou em qualquer episódio de OnePlus1. OnePlus1 não tem hora e dia para aparecer. Surgiu o assunto, a gente põe no ar. Então é importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais também, no Instagram, principalmente para saber quando tem um novo episódio, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, valeu. E esse foi mais um episódio do CupoCast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @CupoCast, ou mande um e-mail pra gente, cupocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.